as nossas grandes painelistas. Calma aí que eu vou trazer todo mundo. Vou adicionar uma por uma, porque, né? Trazemos a Jamile, a Camila, a Bru, a Mari, a Isa, que eu não estava entrando, e a Lê, maravilhosas. Olá, gente, tudo Oi, bem com pessoal, vocês? boa tarde. Oi, gente, tudo bem? Olá, olá. Vamos E lá. aí? Estamos aqui, demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou, gente. Esse momento muito especial também, que a galera estava esperando bastante, principalmente com a presença de vocês, né? Que são pessoas incríveis aí que a gente conhece na nossa caminhada. Eu vou pedir um minutinho para cada uma, para que cada uma se apresente. Lembrem-se também de, por favor, fazer a autodescrição. E aí a gente já começa a nossa conversa. Então vamos aqui na ordem que está aparecendo para mim. Vai lá, Jamile, pode começar, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jamile. Eu atuo na área de recursos humanos, na parte de Talent Acquisition, mais precisamente, há 10 anos, né? Já trabalhei em empresas de diversos segmentos. E agora eu estou mais focada aí na área de tecnologia, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, assim, trabalhar com recrutamento para tecnologia me proporciona duas coisas que eu gosto: pessoas e tecnologia. Muito bom, Jamile. Agora a Camila, por favor. Bom, gente, eu sou a Camila, sou desenvolvedora back-end com foco em Java, estou na área desde 2017 e também sou organizadora de algumas comunidades de tecnologia e produzo conteúdo no YouTube e no Instagram. Conteúdos incríveis, inclusive, né? Exclamação Camila aí no chat para vocês acessarem esses conteúdos dela, porque ajudam muito. Isa, por favor, se apresenta para a gente. Bora lá. Olá, pessoal. Sou Isabela Norton, sou jornalista de formação, mas caí aí de paraquedas na área da tecnologia e me encontrei trabalhando como recrutadora, com gestão de pessoas, com RH. E hoje estou aí no Twitter como Isa Norton Tech, @IsaNortonTech, falando dando dicas, falando umas besteiras e compartilhando experiência com o pessoal lá. Gostamos de besteiras também, além de conteúdo, gostamos. Vamos lá, Mari, traz pra gente quem é você, por favor. Oi, gente, eu sou a Mari, das pronomes são ela e dela, sou uma mulher negra com cabelo acobreado, estou usando uma blusa branca e no meu fundo a gente tem quase que um céu, porque tá com a luz estourada, então é tudo bastante branco. Eu sou recrutadora para tecnologia, me descobri no mundo de recrutamento durante a pandemia. Trabalho na Passei Direto, que é aquela rede de estudos laranjinha, né, que aparece aí com o Gil do Vigor várias vezes. Estou muito, muito feliz de ter sido convidada para poder trocar aqui bastante com vocês. Também sou twitteira igual a Isabela, então vocês podem me achar lá também por Haiti Recruiter Mari. Muito bom, eu amei que as pessoas falaram assim que amaram o conceito do branco no fundo, né, que é a luz e tal, e que você está no paraíso com essa imagem que está aparecendo. Muito bom. Bru, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu sou par da Jamile, que é a musa inspiradora Linda, de toda te a amo. empresa. A gente trabalha juntas, estou em RH tem 10 anos, mas vim migrada da área de marketing. Estou aí no flerte fatal com a área de analytics. E não sou twitteira, mas gosto de falar besteira, então me chamem, por favor. Já vamos seguir as meninas lá, Bru, pra gente Com ver. certeza. Já sigam, todas elas, todas elas. Lê, rainha, por favor, se apresente. Gente, eu sou a Letícia, mais conhecida como aumentativo de Helena, porque Helenão, mas podem me chamar de Lê mesmo. E, basicamente, eu sou gerente de engenharia dentro da Z1, que é uma empresa focada em geração Z. Eu venho da área de dados, tenho envolvimento há muitos anos aí com comunidades, tanto que já fui para vários eventos com a Morgana e com a Camila, então estou super ansiosa para vê-las de novo. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da minha jornada, porque eu comecei dentro de back-end na área da pesquisa, migrei para dados e para a área corporativa, e hoje estou trabalhando como gerente de engenharia, mas já fui Dev Experience também. Ou seja, multiuso, entendeu? Tipo Bombril, 1000 utilidades. 1000 utilidades, muito bom. Não se esqueçam aí, inclusive, de participar do sorteio, que dois dos livros que a gente está ganhando é da Lê, então participem aí para vocês ganharem. E vamos lá, gente. Primeiro, novamente, obrigada pela presença de todos, vocês são maravilhosos.
E aí eu queria dizer para o chat aproveitar, super aproveitar. A gente tem algumas perguntas aqui que eu já estou preparada para mandar para elas. Mas vejam só, a gente tem pessoas de recrutamento, a gente tem pessoas de gestão, a gente tem pessoas de Dev Experience, a gente tem pessoas da área técnica, a gente tem pessoas back-end. Tem de tudo aqui para vocês perguntarem. E podem também se ajudar no chat, que eu sei que no chat a gente tem outras pessoas de outras áreas da tecnologia. Então esse bate-papo não é só aqui na telinha, tá bom? Esse bate-papo também é com vocês aí no chat. Fiquem à vontade. Olha quanta gente bonita e foda nesse evento. Concordo, concordo. Mas vamos lá, gente. E aí vocês, por favor, fiquem à vontade para complementar. Mas as perguntas que a gente mais recebe, na verdade, na comunidade gente, a minha primeira oportunidade, o meu primeiro passo dentro da tecnologia, ou estou estudando, o que eu coloco? Não tenho muita experiência, o que eu coloco no meu currículo, o que eu coloco no meu LinkedIn? Não sei se alguém quer começar ou se eu posso ir direcionando a pergunta, mas se alguém quiser começar sobre esse assunto para trazer para a gente, bora lá, Isa, traz para a gente então sua visão, por favor. Eu vou começar porque eu recebi essa pergunta recentemente no Twitter, também me mandaram na DM, e aí eu até trouxe para o feed para poder compartilhar com o pessoal, que é uma dúvida, eu imagino, assim, é uma insegurança, né? Todo mundo passa por essa primeira oportunidade, em algum momento a gente começou a se colocar no mercado, e essa dúvida é muito pertinente, se eu deveria colocar experiências anteriores, como trazer outras experiências, outras áreas, às vezes eu estou, não só o primeiro trabalho, mas também estou migrando de área, deveria deixar no meu LinkedIn essas experiências anteriores, e a minha posição com relação a isso é que eu acho que sim, tem que trazer essas experiências anteriores, tem que trazer experiências de outras áreas, mas tudo vai da forma que você vai mostrar e o que você quer mostrar com aquilo. Eu vou dar um exemplo, tem um dev que está aí tentando entrar, ele é júnior e eu estou ajudando ele, auxiliando ele a montar currículo e trabalhar isso, e anteriormente ele trabalhou com doceria, faz bolos junto com a família para poder vender. Como ele pode trazer isso para o currículo dele? Eu falei com ele, o lance é você mostrar como isso te ajudou a se organizar, gerenciar a sua vida, seu tempo, o financeiro, como você trouxe isso, como isso te fez crescer como profissional e pessoa também. Então, não vai ser ali, não necessariamente você vai ter numa primeira experiência uma experiência técnica para trazer, um passado técnico, mas mostra como as suas outras experiências, seja um estágio, seja um trabalho com alguém da família, seja um trabalho de faculdade, uma coisa de escola, um grupo de escola que você organizou, para quem é juninho aí mais jovem, você está vindo de escola, você que organizou sua formatura, você criou um grupo de estudos, você fez aula de robótica, tudo que você puder trazer, que puder complementar e conectar, que aquilo venha para somar no seu currículo e chamar a atenção para o seu perfil profissional, mais do que só as suas habilidades técnicas, para você construir o seu perfil profissional. Gente, eu não sei se eu caí, o que aconteceu. Bugou aqui para mim também. Eu estou aqui, vocês estão aqui, estamos aqui. Estamos aqui. Eu ia até complementar o que a Isabela falou. Eu estava na mentoria agora, conversando com duas mulheres, e falei exatamente isso, né? Eu acho que a gente não deve ocultar as coisas que a gente faz, porque isso é parte da nossa história. E uma coisa que eu vejo que é muito diferente é a questão do LinkedIn, porque o LinkedIn é uma rede profissional do que você escrever um currículo para uma determinada vaga, sabe? O LinkedIn é o seu histórico. Então, imagina a sua carteira de trabalho, ela tem várias experiências, por exemplo, você vai estar colocando isso no LinkedIn. Óbvio que a forma como você aborda é diferente, mas num currículo muda total, porque você está querendo aquela vaga. Então, você vai evidenciar o que você está querendo mostrar que você já tem daqueles requisitos, sabe? Então, é muito mostrar essa dosagem aí também, porque é importante. Ah, mas eu tenho faculdade... Foi uma dúvida que chegou para mim, tá? Tem faculdade em biologia, eu devo colocar? Falei, sim. Você fez isso, sabe? Não é uma coisa que você não fez, que você está inventando e tudo mais. Então, é importante que vocês mostrem. E eu acho que tem 3 fases no LinkedIn que vai mostrar para vocês como vocês devem colocar. A primeira é ter uma foto, ter o seu nome ali e também ter o título do que você está fazendo. Ah, Lelê, mas eu não trabalho com tecnologia. Tá tudo bem, você está estudando, não tá? Então, você pode colocar que você é estudante de uma determinada área. No segundo, ter uma bio. Então, na parte do sobre, escrevam sobre vocês. E se vocês tiverem dúvida de como fazer isso, podem me mandar mensagem no Twitter. É essa @de Lu aqui,
que eu ajudo vocês. E a última parte é a parte das experiências. Então, coloquem as coisas que vocês fizeram, coloquem os cursos, certificações, voluntariado. É assim que uma empresa vai ler vocês, entendeu? É como se ela estivesse montando uma bonequinha ao longo desse espaço, sabe? Construindo um Lego. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Boa. Mais alguém quer complementar, por favor? Eu acho que, além disso, além do título no LinkedIn, tem muita gente que coloca isso não só na área de tecnologia, mas as pessoas geralmente, quando estão buscando recolocação, colocam, né? Em busca de recolocação. Não coloque isso, porque as empresas não vão buscar em busca de recolocação ou desempregado, enfim, coloque as tecnologias que você domina, a área que você estuda, enfim. Em busca de recolocação, em transição de carreira, não funciona você colocar no título, porque não é o que as empresas vão buscar, por exemplo. Boa, essa dica é excelente, porque às vezes a gente vê muita gente fazendo isso, né? Muita gente Isso em faz várias isso. áreas o pessoal faz, assim, mas as empresas, elas não buscam dessa forma. Então, é melhor você colocar tudo que você tem de conhecimento, de cursos, porque é assim que as empresas vão buscar, que são as palavras-chave, né, que a gente fala de pesquisa. Boa, com certeza, ajuda muito. Pode falar, pode falar. E tem muita gente que às vezes a gente enrola, eu já fui muito essa pessoa que fica enrolando para arrumar o LinkedIn, na área acadêmica, o Lattes, isso toma um tempo, mas é uma vez na sua vida que você vai fazer todo o seu LinkedIn. Então, capricha nas experiências, no sobre, tira um tempo para fazer isso, que lá na frente você só vai atualizar. Eu troquei de empresa, ou fiz um novo curso, um novo projeto, essa bio tá fraca, eu quero trocar, você só vai atualizar. Então, não enrola, salva um tempinho, o final de semana você está mais tranquilo, tira aí 1 hora e meia, para você procurar perfis que você gosta, se inspirar na construção desses perfis para construir o seu. Opa, vi uma que está falando sobre hobbies. Poxa, achei legal, quero colocar isso no meu. Vi um que está falando sobre a experiência acadêmica. Poxa, quero colocar isso no meu. Entende o que você gosta, o que faz sentido para você e constrói o seu, que depois fica fácil, é só atualizar. Tem anos aí que o meu só vou atualizando, mudei de empresa, eu atualizo, fiz um outro curso, alguma coisa, você só atualiza, tira um tempinho, capricha, que isso vai te trazer bons resultados depois. Bom ponto. Inclusive, outra dica que deram aqui no chat sobre isso, né, do LinkedIn específico, foi a Lele que falou, ela falou, é legal também colocar uma foto que seja simpática e profissional, onde dê para identificar bem o teu rosto, se for possível, né? É legal também ter essa identificação e tudo mais. Outro comentário da Lele aqui, eu vi que o LinkedIn funciona como um mecanismo de busca para as pessoas recrutadoras, então tu tem que ter isso em mente na hora de arrumar o LinkedIn, de colocar umas palavras-chave que sejam interessantes para a tua vaga. Isso é o que a gente está mencionando, né? E é de fato extremamente importante, porque eu ia até perguntar, até para as pessoas que são de recrutamento aqui nessa conversa, ou então de gestão que tiveram que buscar outras pessoas, ou, né, mesmo assim, tá procurando galera para o time. Às vezes eu mesma vou lá e vou caçar gente no LinkedIn para indicar como mulheres na área de tecnologia e tudo mais, onde eu trabalho. Até que ponto, né, que de fato todas essas palavras são utilizadas nessas consultas por vocês, ou se não é assim que funciona, se vocês podem comentar um pouquinho. Eu tenho outra pergunta, mas deixa para em seguida. Vamos falar disso primeiro. Posso começar? Pode, Bru. Boa. Acho que é sempre importante, né, dentro das empresas, consultorias, antes da gente começar essa busca ativa, né, no mercado por profissionais que se adequem ali à necessidade da área e assim por diante, é sempre um exercício assim do recrutador, do TA, pedir, né, encarecidamente, amigões, job desk, só com aquilo que a gente realmente vai utilizar, né, o que é diferencial. Se o cara, a pessoa, a mulher, ela escala a parede, sei lá, joga bolinha de gude desde criança, é um diferencial? Mas não é tão relevante para o exercício ali do dia a dia. Até porque a gente sempre tem que ter esse pensamento assim, legal, ele precisa conhecer X tecnologias, linguagens e assim por diante. Mas o que realmente vai ser aplicado no dia a dia? E aquela outra linguagem, tech e assim por diante, o quanto que nós, quanto empresa, a gente tem o time para ajudá-lo a conhecer no decorrer da jornada, tá? Então, acho que tem alguns estudos que rolam no mercado do quanto que as mulheres
normalmente se sentem um pouco mais retraídas em se aplicarem em oportunidades que têm uma caralhada de pré-requis. Sim. Só que não, mulheres, não fiquem atrás aí de 50 milhões de recs, não. Vai lá, se aplica, vai atrás de indicações e se vende muito bem ali durante a sua entrevista, a sua oportunidade, que é um caminho bom a ser seguido. Boa. E até... Pode falar, Mari, pode falar. Não, eu só ia complementar até esse último ponto, né? Que é algo que está sendo bastante discutido agora, né? Sobre as mulheres. E às vezes pode ser que até que você não consiga aquela oportunidade que você está se inscrevendo, mas a pessoa recrutadora, ela tem sempre ali um backlog com várias outras pessoas legais que participaram daquele processo que podem servir para outras posições. Então, é claro que se você está entrando agora para júnior, você não vai se inscrever para uma vaga sênior. Mas às vezes você é um júnior experiente, tem uma vaga plena. Putz, não sei, será que... Se inscreve, cara, porque pelo menos você vai ficar ali guardada ali naquele backlog daquela pessoa recrutadora, daquelas pessoas entrevistadoras técnicas. Então, acho que também é uma dica super bacana. Né? E ainda existe um cenário de que toda recrutadora conhece no mínimo mais umas 5. Então, a gente troca bastante, tá, galera? Então, não se acanhem. Às vezes não é a linguagem que eu utilizo aqui na empresa, mas, sei lá, na empresa da minha amiga é a linguagem assim, ideal para eles. Então, a gente troca bastante também. Boa. E dependendo do nível, por exemplo, eu sou um júnior, mas eu me inscrevi para uma vaga de pleno. Dependendo da tua experiência como júnior, você pode entrar ali como um pleno inicial naquela vaga. Nada impede, às vezes acontece. Sim, esse negócio de nível é um negócio meio complicado. Eu nem gosto dessa palavra, na verdade, nível. Parece que, sabe, uma porque pessoa é melhor que a outra. de tecnologia, o crescimento ele vem muito rápido. Então, a pessoa ela muda de senioridade, é a palavra, né? Ela muda de senioridade muito rápido por conta da demanda. Então, assim, às vezes o cara ele tá como júnior, depois de 3 meses, dependendo de como ele vai evoluindo, ele pode ir para pleno, ir para sênior. Então, vai depender muito da entrega da pessoa dentro da empresa, dependendo da avaliação técnica também, né? Sim, com certeza. E a Mari comentou essa questão de... Desculpa. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. A internet tá ruim, eu acho que eu tô cortando vocês toda hora. Vai lá. Tá tudo bem. Eu só ia comentar que essa questão de ficar um banco de dados ali com todas as pessoas que foram entrevistadas é real, assim. Já aconteceu o caso aqui na empresa, a gente utiliza uma ferramenta para isso, né? E a gente coloca lá o LinkedIn dessa pessoa e tal, como que foi o processo, os feedbacks e tudo mais. E às vezes tem uma pessoa que ela foi incrível, só que ela não dá match com o nível da vaga, sabe? E aí eu concordo total com essa questão de é muito pleno, muito sênior, tipo, é a pessoa que tá no meio, sabe? Como que fica? Então, a gente normalmente guarda esse perfil e deixa ele meio parado ali por um momento até surgir uma outra vaga e aí contata essa pessoa de novo. Então, isso acontece muito, gente. Não desanime, assim, caso, sei lá, não dê certo da primeira vez. Porque as empresas, se elas gostam realmente de você, elas vão te contatar em um outro momento, sabe? E aí, às vezes, é com uma oportunidade muito melhor, para, sei lá, tipo, para um cargo que você quer mais, tudo mais. Sim, eu acho que esse negócio é muito... Eu mesma recebo muito esse feedback, porque eu também sou aquelas medrosas, às vezes, que vejo uma vaga, quero a vaga, mas não me candidato porque eu acho que eu não sou capaz. E isso tá errado, né? Assim, não tô nem servindo de exemplo aqui, então é só para citar que acontece com todo mundo, né? Todo mundo tem esse medo e tal. E principalmente essa questão de senioridade, que eu adorei que usou esse termo, eu não vou nunca mais usar a palavra nível, porque eu odeio essa palavra, mas essa senioridade, às vezes a gente acha que é a gente que vai definir isso, pode ser, de repente você entende qual que é o seu qual que é a sua senioridade, qual que é o seu ponto, em que momento você está da sua carreira e tudo mais, e você define. E outra coisa, a empresa ela vai te avaliar ali, ela vai entender, muitas empresas fazem isso, se não caber naquela vaga, né, se não se encaixar naquela vaga, vai rolar outra vaga e ela vai me ofereceram uma vaga de sênior. Travou. Voltou. Travou? Voltei? Agora voltou. Tá bom. De umas pessoas recrutadoras que entram em contato comigo para oferecer, sei lá, uma vaga de sênior e de repente é uma vaga que não fez muito sentido para mim naquele momento, mas elas falam, e aí, tipo, o que você está buscando e tal, e aí mais para frente essa pessoa recrutadora voltou para mim com uma vaga que fazia mais sentido
porque ela já tinha conhecimento, já me conhecia e tudo mais, né? Não sei, Camila, se você pode trazer um pouco da sua visão também em relação a essa questão da senioridade, né? Que às vezes a gente fica com medo, a gente fala, pô, mas eu ainda sou júnior, como é que eu vou me candidatar para uma vaga de pleno? Você pode comentar um pouquinho, por favor? Quando eu fui de júnior para pleno, foi trocando de empresa, porque eu tinha entendido que eu já era pleno, pelo tanto de problema que eu resolvia, basicamente. Aí eu falei, pô, acho que eu já sou pleno, vou tentar ir para o mercado. Aí tinha algumas vagas que pediam vários anos de experiência a mais do que eu tinha. Só que eu tinha o conhecimento técnico, aí eu fui tentando, às vezes não passava, só que algumas empresas às vezes tinham um feedback mais claro, né, do que faltava, o que eu podia melhorar. Fui aprendendo mais, até que nisso eu consegui passar assim para o pleno. Então, acho que principalmente com a questão da senioridade, vai muito do nosso próprio feeling, né, se a gente se sente capaz, e também de ver ali o que a vaga está pedindo. Se for questão de anos de experiência, mas você tem conhecimento técnico, tenta mesmo assim. Se às vezes falta um ou outro requisito, também tenta, que também já aconteceu comigo. E às vezes dá um match ali com a empresa, que mesmo você não tendo tudo, eles vão te dar oportunidade para aprender, que também já aconteceu comigo também em alguns casos. Então, acho que vai muito da gente tentar, que o não a gente já tem, né? Então, o máximo que pode acontecer é a gente reprovar no processo. E eu acredito também, meninas, que muito dessa questão de senioridade, ela não está atrelada só ao tempo de experiência ali, Sim. comprovadinho que você tem. Também tem muita relação com a sua postura mediante os desafios que são, né, confiados em você. Então, por exemplo, tem muito júnior que já está ali, já deveria ser sênior, e que, cara, só acho que falta, né, aquele empurrãozinho assim de, ô, galera, e aí a promoção, né, do menino ali. Mas é muito mais relacionado também à tua postura, né? Como que você lida ali no dia a dia para resolver as questões, o quanto que o time também, né, vê em você uma, sei lá, uma referência de que, nossa, sei lá, em SQL essa pessoa aqui manda muito bem, é ela que eu vou recorrer quando eu tiver alguma questão. Então você vai também, né, evoluindo algumas outras skills que não são só hard, mas que também compõem, né, todo esse conjunto. Sim, isso é muito importante, porque às vezes a gente esquece dos outros, né? A gente só se preocupa em, por exemplo, eu preciso saber JavaScript, eu preciso fazer mexer nesse banco de dados, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso conhecer uma plataforma para eu ser SRE, enfim, independente da área, né, que a gente estiver falando, e às vezes a gente esquece que tem outras coisas que contam, outras coisas, pedem indicação, né? Pedem. Tem uma palavra para isso, esqueci, não é indicação. É uma referência, uma pessoa de referência. Isso. Uma pessoa de referência para poder conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa conhecer como que é trabalhar com você, né? Que são outros pontos importantes também. Antes da gente ir para um outro tópico que vocês até comentaram, eu queria aproveitar um gancho que a Camila trouxe sobre a questão de feedback, né? E aí tem dois lados. Às vezes a gente não sabe nem como pedir feedback. A gente sabe que também às vezes as empresas elas têm muitas vagas, precisa atender, as pessoas recrutadoras estão lá ralando para poder abrir as vagas, trazer feedback para quem está se candidatando, mas vamos supor que passou um tempinho, não rolou o feedback. Vocês têm alguma sugestão de como que a pessoa que está esperando isso, ela pode pedir esse feedback? Porque às vezes a gente fica com medo também de parecer, sei lá, chato ou qualquer outra coisa, que isso está errado, não pedir feedback, quando na verdade é importante você pedir esse feedback, né? Então, qual que seria uma abordagem legal, se vocês quiserem compartilhar com a gente, por favor? Olha, acho que é isso que você falou, tipo, todo mundo fala, não, mas eu acho que assim, é isso que você falou, às vezes o candidato ele fica com receio de pedir, mas assim, sim, eles têm total liberdade, eu sempre falo nos meus processos, eu sempre deixo o meu canal aberto de comunicação com eles, então, contato no WhatsApp, e-mail, eu falo, olha, se eu não te der feedback, ou se você tiver qualquer dúvida, me chama, não deixa de me chamar. Então, eu acho que a gente dar essa liberdade para o candidato do início ao fim do processo já é uma coisa que vai deixar ele mais à vontade, né? Para ele pedir o feedback, ou para ele tirar alguma dúvida que vem ali. A gente tem o canal de comunicação aberto sempre com eles. Porque, igual você falou, às vezes ali na correria a gente não passa mesmo. Então, tem total liberdade de pedir. Sim, eu acho. Um ponto importante também é de sempre... Quando a gente traz alguém, né, para o processo seletivo e por algum motivo ele não foi aprovado, é sempre um compromisso que a gente assume aqui com as nossas lideranças
de devolver o feedback no formato sanduíche, né? Não adianta o líder me dizer, eu não quero porque o santo não bateu. Não existe santo não bater, né? Então, o que tecnicamente não atende, né? O que comportamentalmente essa pessoa pode trazer, sei lá, um desequilíbrio para tua squad, para tua frente, para tua área, seja lá o que for. Então, ainda mais quando o candidato chegou no final do processo seletivo. Tipo, aí que ele tem a obrigação de saber por que ele não foi. Sim. Ou é honesto, é o mínimo, né? Sabe o mínimo? É o mínimo. Olha, isso. do lado da pessoa desenvolvedora, que é um pouquinho diferente, porque a gente fica nesse limbo aí, já aconteceu várias vezes comigo, e aí no começo eu ficava chateada, ficava puta, tipo, eu falava assim, nossa, gente, mó trâmite aqui, né, mó trabalho, e a pessoa não nem para se prestar um feedback, porque muitas vezes, às vezes, não é a pessoa recrutadora que está nessa etapa. Pelo menos aqui do meu lado, tem feedbacks que precisam ser feitos por pessoas da área técnica. E se a área técnica não entrega isso, a pessoa recrutadora fica ali, tipo, perdida. E aí eu comecei a mandar e-mails. Eu chegava assim, oi, fulano, tudo bem? Então, como que ficou aquela vaga e tal? Como que tá aquela posição? Você tem algum posicionamento para mim? E aí, às vezes, a pessoa não respondia, e às vezes a pessoa respondia, então, não deu certo e tal. E aí sempre ficava nesse limbo, assim, tipo, a pessoa falava assim, depois de um mês ela me respondia e eu não dava uma outra devolutiva. Eu comecei a entregar feedbacks também, porque a gente também tem que levar esses feedbacks para as pessoas. Eu falava assim, então, é porque eu fiquei esperando um resultado, né? Tipo, seria bacana se vocês trouxessem isso para as pessoas candidatas. E por que a gente tem que fazer isso? Porque às vezes não passa pela cabeça da outra pessoa que você só tem aquele processo ou que você está esperando uma resposta dela, sabe? Então eu sei que e-mail não é tanto da geração Z, mas escreva um e-mail para a pessoa que entrou em contato com vocês e fala assim, oi fulane, tudo bem? Então, você pode me dar um posicionamento sobre a posição X, sobre a oportunidade X? Como que ficou isso? Vou ter uma resposta, sabe? E perguntem. Eu acho que a gente tem que se arrepender das coisas que a gente faz, não das coisas que a gente não faz, sabe? É melhor você fazer e aí depois ficar, nossa, mas eu não deveria ter mandado esse e-mail e tal. E tudo bem, esse momento vai passar, mas não se arrependa de não ter mandado, sabe? E ficar no limbo. Eu acho que assim, Perdão, Morgana, pode falar. Não, tava só concordando. Ah, sim. Eu só ia falar que um ponto que levantaram também, que foi bastante sobre feedbacks genéricos que às vezes a pessoa recebe no processo seletivo, né? E assim, as meninas recrutadoras vão me entender, né? A gente trabalha com volume de vagas insano e algumas vezes nas etapas mais iniciais a gente faz uma devolutiva ali um pouco mais rápida. Mas eu acho que a pessoa que está participando do processo, quando ela quiser saber também algo mais aprofundado, putz, não gostei desse feedback, eu quero entender um pouquinho melhor como que eu posso evoluir. Eu acho que também pode fazer bastante sentido você pedir para a pessoa recrutadora, às vezes você participou de uma etapa de entrevista técnica e se a empresa te devolver um feedback genérico, sem muitos pontos de desenvolvimento, também acho legal a pessoa que está participando do processo ir lá questionar e falar, oi gente, vocês conseguem trazer então alguns pontos de desenvolvimento que podem me apoiar, porque aí às vezes até mesmo a pessoa recrutadora, ela consegue fazer ali um encontro seu com a pessoa entrevistadora técnica, mediar ali um contato legal e você ter um pouquinho mais de detalhes, né? Porque a gente, como vai trabalhando com muito volume, às vezes não tem como fazer aquela coisa super especial para cada um. Mas vocês também podem super ter essa autonomia de vir questionar também, sabe? Acho que pode ser bem legal para quem está enfrentando algumas empresas que fazem essa devolutiva mais genérica. Não custa nada tentar. É verdade. E às vezes chega num limite, que até uma pergunta que trouxeram aqui, né? E com relação ao feedback, quando já se está contratado, mesmo já sabendo os pontos que preciso melhorar, trabalhando neles, já ter cobrado o feedback do líder e ele não me retornar, até que ponto se deve seguir? Antes das meninas responderem, eu só queria trazer um ponto que às vezes isso acaba dizendo muito também sobre a cultura da empresa, né? Às vezes a empresa não tem essa cultura e pode ser uma sugestão sua de você falar, galera, vamos tentar, mas às vezes, mesmo assim, não vai rolar. Então, assim, aí você tem que entender, pô, vale a pena eu continuar aqui? Será que eu consigo uma mentoria fora daqui para eu tentar trabalhar esses pontos que eu tenho que melhorar? Ou será que não vale mais a pena, de repente, eu tentar uma nova oportunidade e tal? Mas eu deixo para as meninas também, por favor, complementarem aí. É uma coisa que eu tentava fazer nas empresas que não tinham muita cultura de feedback, às vezes por N motivos, até tempo mesmo da galera, às vezes que não conseguia nem parar para fazer tipo uma reunião ali de 1 hora,
era tentar feedback em pequenas coisas do dia. Então, tipo, num code review, eu já tentava pedir uma orientação um pouco maior ali do que podia melhorar naquela pull request. Ou então, quando tinha uma tarefa que eu ia ter alguma dificuldade, eu já via tentar pegar alguma orientação ali maior do que eu podia melhorar naquele ponto. E fora eu mesma tentava ali organizar minhas coisas que eu precisava melhorar. Então, a gente ia percebendo no dia a dia o que eram meus pontos fracos, então, tipo, framework, ferramenta, ou soft skills mesmo, para eu tentar melhorar. Agora, quando tem a cultura de feedback e o feedback não rola, tipo, a pessoa não marca, simplesmente assim, eu acho que é cobrar mesmo, infelizmente. Tipo, ficar ali perturbando, tentar um espacinho ali na agenda mesmo. Eu às vezes, faço feedback com o time, eu faço feedback mensal com o meu time, só que, às vezes, por coisa do dia a dia, acaba que chega na hora, eu tô em outra reunião. Aí eu falo, não, semana que vem a gente já faz, já marco. Mas também, às vezes, a galera me ajuda, tipo, mas você não vai ter na reunião do feedback? Mas é que, às vezes, a gente até esquece, né? Então, quem talvez for mais da parte de gestão ali também deve, às vezes, passar por isso. Então, acho que vai muito do relacionamento mútuo, né? Tanto quem está esperando o feedback dar uma cobrada, que às vezes a gente pode esquecer mesmo, infelizmente, ou às vezes acaba uma reunião atropelando a outra. E se não tiver a cultura de feedback, né? Aprender ali com pull requests, code review e coisas da comunidade também, mentoria, igual a Paula falou na palestra dela, acho que vai ajudar bastante. Sim. Eu acho que tem um passinho antes disso, e eu concordo com tudo que a Camila falou, tá? Mas até para vocês sentirem como que é isso dentro da empresa, perguntem nas entrevistas. Eu sei que vocês estão indo para a entrevista, mas não é só vocês que têm que ser entrevistados. A empresa também precisa ser. Até porque nesse momento vocês vão sentir como que é essa cultura. E por que eu tô falando para vocês de cultura, de sentir essa parte de feedbacks? Porque eu tô nesse papel de dar feedbacks, entendeu? Então, a pessoa ela tem que ter toda uma bagagem para conseguir fazer isso, porque precisa ser um feedback empático, independente de positivo ou negativo. No meu caso, aqui na formação da empresa, a pessoa gestora, né, os engine managers, que passa esses feedbacks para o time, mas não precisa esperar um momento, eu vou ter uma reunião com a Camila no dia X, hora tal, para passar isso, sabe? Não, pô, chama a Camila no canal ali, eu mando uma mensagem, explico o que aconteceu, sabe? E também deixem afirmativas coisas que foram legais. Poxa, a Morgana mandou muito bem na sessão que ela fez. Então, eu vou chegar assim, Morgana, você arrasou, parabéns, entendeu? Então, a gente tenta fazer muito isso aqui. Mas eu também sei que tem empresas que não fazem. E aí eu acho que tem vários posicionamentos que vocês podem fazer. Primeira, perguntar nas entrevistas. Segunda, quando chegar, questionar quem é a sua pessoa gestora e ter muito claro esse papel para você, porque aí você consegue perguntar e direcionar as perguntas para essa pessoa. E também pedir feedbacks. Todos os one-on-ones que eu vou, e basicamente one-on-one é uma reunião minha com mais uma pessoa, independente de ser uma pessoa que eu estou fazendo a gestão ou não, pode ser o meu gestor, por exemplo, eu questiono, você tem feedback para mim? Todas as reuniões, gente. Sério, não tem uma reunião que a pessoa não escuta essa frase. E aí eu falo, você tem um feedback para mim? Quer dar um feedback sobre isso, sobre aquilo? Questionem, sabe? E aí a pessoa, ela pode não responder na primeira, pode não responder na segunda, mas na terceira ela vai estar tão cansada de escutar aquela frase que ela vai te dar um feedback. Então você vai vencer pela insistência, sabe? É muito isso. Porque tem situações que é só assim que a gente consegue. Lele, você ainda mais quando você está há pouco tempo na empresa, né? Tipo, ainda mais naquele período ali inicial de experiência, você quer saber como que estão as suas entregas, então rola aquela ansiedade de você receber um feedback, né? Se você está indo bem, se não. Porque às vezes, assim, até quando a gente entra no ponto de desligamento, às vezes a pessoa ela é desligada e ela não sabe nem por quê, porque ela nunca recebeu um feedback. Nossa, sim. Isso. Fala aí, Isa. Feedback, a Lele falou e eu concordo 100%. Feedback é 100% cultura. Eu lembro da primeira, eu participei de empresa júnior e eu odiava receber feedback. Quando marcavam reunião comigo, eu corria de feedback, porque é um momento delicado, tanto para quem dá o feedback quanto para quem recebe. Você pode estar recebendo só elogios, mas você também está recebendo um ponto de melhoria, um ponto de crítica. E a profissional que me dava os feedbacks foi muito sensível em entender essa minha resistência e me ensinou como aquilo era positivo. Hoje eu sou 100% fã de feedback, eu estou numa empresa que tem uma cultura de feedback, mas quando a gente fala de cultura, não é só a empresa que vai te dar uma cultura pronta e a gente vai entrar nessa cultura e seguir. A cultura somos nós que criamos, que estamos dentro da empresa. Então, se não tem uma cultura de feedback e você precisa de um feedback, ativa a sua liderança,
traz artigos com a importância do feedback, dá você o feedback, isso tudo é parte de se construir uma cultura, para que as pessoas entendam como o feedback pode ser importante para o seu time, para o seu próprio trabalho, para a sua liderança. Dá você o feedback para a sua liderança de, olha, eu gostaria de ter mais feedbacks, eu não escuto se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, eu preciso disso para melhorar o meu trabalho. Então, dá também o seu feedback para a sua liderança, talvez mesmo que não solicitado, mas traz isso como um ponto a ser melhorado ali para que essa cultura se construa. Nenhuma cultura se constrói, nem nenhuma cultura se mantém sozinha. Nós enquanto funcionários, profissionais, enfim, parte de uma empresa, a gente também é responsável por construir e manter essa cultura. Excelente, excelente. E um ponto importante também que eu acho que é legal ressaltar é que às vezes a gente acha que feedback, para nós, né, para nós aqui, que às vezes não estamos num cargo de liderança nem de gestão, às vezes a gente acha, pô, eu só vou ter que receber feedback da minha liderança. Não, gente. Vocês podem pedir feedback para o time. Eu faço isso, eu gosto de fazer isso. Uma vez eu fiz uma rodada disso, que eram algumas coisas que eu estava precisando aprender e tudo mais, eu senti essa necessidade, vi que estava tendo essa questão do relacionamento com o time. Falei, galera, por favor, eu quero um feedback de todo mundo. E aí a gente marcou ali meia hora, conversamos, a galera trouxe os pontos, percebi muita coisa que eu não estava percebendo antes, ressaltei coisas que eu já estava percebendo que eu tinha que melhorar e tudo mais, e o pessoal foi trazendo para mim. Também tiveram pontos bons, né, que eu não sabia também, e assim como tinham pontos bons que eu já sabia, mas que foi reforçado. Então, até a questão, assim, de uma sugestão, o que vocês podem fazer o que eu posso melhorar, o que eu estou fazendo de correto, né? O que eu estou fazendo bem, e o que eu tenho que parar de fazer. Se você não sabe, às vezes, como pedir feedback também, né? Às vezes, talvez essas 3 perguntas te direcionem um pouco mais, né? Então, de novo, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que parar de fazer e o que eu posso continuar fazendo e melhorando e aprimorando. Acho que são algumas sugestões bacanas, assim. Você comentou de feedback do time, Morg. Só uma dinâmica que eu acho muito massa é o feedback Canvas. Ele já tem um modelo, e aí você compartilha com todo o time para o time te dar feedback. E aí pode ser uma rodada que cada pessoa do time faça isso uma vez, sabe? Uma outra coisa que a gente faz aqui, que eu acho que reforça muito do fato também de a gente não olhar só para a parte negativa da coisa, mas para a parte positiva, tem retrospectivas, que basicamente quando você olha para tudo que você fez dentro de um período de tempo, que eu falo assim, gente, vamos fazer o seguinte, cada pessoa elogia uma do time. Aí todo mundo é pego assim, desprevenido, sabe? Elas ficam se olhando e tal. Aí fala assim, nossa, eu gostei muito da forma como a Camila fez code review. Nossa, eu gostei muito disso que a Jamile fez. E aí vai pegando as pessoas e também vai empoderando elas, sabe? E aí tem um outro ponto, que é entender que a pessoa que é a sua pessoa gestora, ela também está em processo, sabe? Não é como se ela soubesse tudo. Estou dizendo que é óbvio que ela tem que ter mais conhecimento nessa parte de gestão, mas ela também está aprendendo. Então a gente tem que ter essa empatia também dos 2 lados, sabe? Excelente. Excelente. E aí, um outro tópico que eu queria trazer com vocês, até retomando só um pouquinho o LinkedIn, né, que a gente falou, que a gente tem que preparar, colocar as palavras-chave. Inclusive, galera, é legal até vocês trocarem de LinkedIn e chegar na comunidade, por exemplo, na Feministech mesmo, falar, olha, galera, arrumei meu LinkedIn, alguém pode me dar um feedback? Manda lá. Boa. Que a gente se ajuda, sabe? Faz até uma mini revisão, né? Assim, não que a gente tenha a parte técnica toda do LinkedIn, mas dá uma sugestão do que você pode melhorar na sua escrita. Questão de recomendação também, que é uma ferramenta muito legal no LinkedIn. A gente que está aqui na comunidade, que a gente tem esse contato maior, às vezes a gente vê, pô, a Camila fez um negócio legal, vou lá recomendar, porque, tipo, eu tô ali na comunidade com ela, eu vi como ela agiu. Enfim, todo mundo, sabe, assim, vamos nos ajudar nisso também, sabe? Usem a comunidade a favor de vocês. E só que só o negócio do LinkedIn é que às vezes a gente prepara, por exemplo, tem uma questão de currículo. Às vezes a gente conversa muito sobre o LinkedIn tá ali, ele é geralzão, ele tem a sua história, né? O seu histórico, tudo que você manja, tudo que você está estudando, tudo que você já estudou, tudo que você já passou de experiência. Mas às vezes a gente precisa ajustar o LinkedIn, e eu concordo um pouco com isso, que para cada vaga, às vezes é importante a gente ter um LinkedIn, não, desculpa. Vou criar 1000 LinkedIns aqui. Para cada vaga ter um currículo específico. Se aquela vaga te dá essa abertura para você enviar o currículo, pô, é uma vaga de desenvolvimento de software, é uma vaga de Dev Experience, é uma vaga de SRE, é uma vaga de banco de dados. Então, a gente preparar nosso currículo e direcionar ele para isso, né?
Não sei o que vocês acham disso, as dicas que vocês podem dar sobre isso também, para a gente não ter só o LinkedIn como ferramenta, né? Gostaria de começar essa daí. Eu vou começar abordando o LinkedIn, porque acho que as meninas que trabalham com recrutamento aí vão entender também. A gente lida com muita informação o tempo todo. É muita gente, muito perfil. Essas buscas são muito... A gente busca e está procurando muitas tecnologias. Então, puxando lá na sua outra pergunta, Morgana, com relação às palavras-chave, elas são fundamentais no nosso trabalho. A gente busca e a gente encontra pessoas por palavra-chave. Então, um LinkedIn alinhado com as tecnologias que você já trabalhou, com os tipos de framework, de desafios que você já solucionou, ter essas palavras ali faz muito sentido, não só quando a gente está buscando humanamente ali, né, indo na barra de busca, fazendo busca booleana, mas existem muitos sistemas que fazem essas buscas e buscam profissionais. Eu já recebi abordagem, eu tenho no meu perfil de recrutadora lá as tecnologias que eu já recrutei, e eu já recebi abordagem para trabalhar como desenvolvedora para essas tecnologias. Eu não sou desenvolvedora, por que me atingiu essa busca? Porque usaram essas palavras-chave para busca. Então, se usa essas palavras-chave, e quando a gente fala, pegando o gancho, então, quando a gente fala de currículo, com toda certeza é importante você ter um currículo base, mesma coisa que eu dei a dica do LinkedIn. Tira um tempo, monta seu currículo, monta lá no site do Canva. Eu dou sempre essa dica, que eu amo o site do Canva para você gerar currículo. Canva é maravilhoso. Interessante, é perfeito. Eu fiz meu currículo lá, você tem um currículo base e você só vai adaptar esse currículo para as vagas que você quer. Então, você tem ali, por exemplo, todo currículo vai ter uma área que fala de perfil profissional ou de perfil mesmo, que você vai dar uma breve descrição de quem você é, o que você está procurando, alinha isso com a vaga que você quer, usa as palavras-chave que aquela vaga, aquela descrição da vaga está trazendo. Isso faz a pessoa que está lendo ali ver uma similaridade. Ou se eles estão usando o sistema para fazer um raio-x naquele currículo e puxar palavras-chave, você está dentro. Então, ter esse cuidado, de novo, a gente está lidando com muita informação o tempo todo. Seja no lado humano, a gente lendo ali um monte de currículo, vendo um monte de LinkedIn, seja no lado tecnológico ali, com sistemas que vão puxar palavra-chave, que vão puxar os termos que você está usando. Então, ter esse cuidado faz total diferença na hora de avaliarem o seu currículo e te passar ali de um primeiro filtro básico, que é se você tem uma vaga com 100, 150, 200 pessoas se candidatando, humanamente não tem como você ler um por um, olhar perfil no detalhe. Você vai ter que passar um perfil mais básico ali para ver quem se adequa com a vaga ou não. A gente está falando de um volume muito grande de informação, então isso faz total diferença. E quando a gente fala de currículo, a questão das palavras-chave, assim, ali na parte de resumo de qualificações, é ali que a gente olha primeiro, né? Então, assim, as palavras-chave, elas vão estar ali, e é importante você também organizar por tópicos, né? Porque daí fica mais fácil na hora da gente ler também, na hora da gente procurar, a gente já vai no tópico ali que a gente quer. Então, assim, você tem um currículo organizado, quando a gente fala de formatação, a questão de tópicos, ele ser, assim, bem clean e tal, eu acho que faz toda a diferença também, na hora que as pessoas vão ler o teu currículo, as pessoas ou a inteligência artificial, que seja, né? E aí, assim, só complementando as meninas também, né, e até puxando um gancho de um comentário que eu vi aqui que fizeram quando a gente estava falando sobre essa coisa de aplicar para vagas e tudo mais, e que eu recebo muito também no meu Twitter, né? Eu acho que a gente tem, sim, claro, que deixar o nosso currículo super ajustado para as vagas que a gente está se aplicando, mas eu acho que existe também aquele outro extremo, né? Daquelas pessoas que ainda estão perdidas no pagode, então elas vão e tem 50 milhões de currículos, a pessoa, ela é muito... Já aconteceu de pessoas que já desenvolvem mais para front-end, gostam de front-end, e aí depois eu lancei uma vaga DevOps, e aí a pessoa queria a vaga DevOps também, e aí você solta uma vaga de dados, e aí a pessoa também quer. Eu acho que também tem esse passo ali de você aplicar para as coisas que fazem sentido com o seu momento também, sabe? Às vezes a gente fica no desespero, e até para empresas, né? A gente se candidata para empresas com culturas completamente diferentes, para posições completamente diferentes, na hora de, eu quero muito, vou me inscrevendo, mas tem que dar aquele passo também de olhar para si, entender o que faz sentido para mim, né? E aí você vai ver, você não vai precisar de 10 currículos diferentes, é só realmente fazer aqueles microajustes para as vagas que você está se aplicando e todas coerentes com o seu momento de carreira, né? Também não é aquela coisa ali, vamos fazer 50 milhões para 50 áreas e eu posso e vou fazer tudo.
porque também não dá certo esse tipo de estratégia. Excelente. Você tem que saber em que área você quer ir, né? Você quer se aprofundar, você quer se especializar, enfim. Sim, e às vezes é difícil, eu entendo também quem está começando, às vezes, querer jogar para todas as vagas possíveis, principalmente quando a gente consegue finalmente achar uma vaga de estágio, o que é outra coisa que é muito difícil na nossa vida, né? Mas quando a gente acha uma vaga de estágio, a gente acaba, às vezes, mandando, né, para tudo. Mas faz essa reflexão, né? Tipo, conversa com pessoas que trabalham na área. Tem que ser cara de pau. Chega no LinkedIn, faz essa pesquisa que as meninas estão falando que elas fazem para as vagas. Coloca lá. Pô, quero trabalhar com data science. Pesquisa lá data science, vê quem trabalha. Conversa com a pessoa, pergunta como que é o dia a dia dela. Uma pessoa uma vez me falou que uma pergunta excelente para a gente conhecer como que é trabalhar naquela função, né, naquela área, naquela tecnologia, enfim, é a gente perguntar para ela assim: chegou no trabalho na segunda-feira, qual é a primeira coisa que você faz? Aí a pessoa vai começar a contar o dia dela. Nada como você entender a rotina, né, para você ver como é que é aquele negócio. Então, por exemplo, a pessoa que é desenvolvedora, às vezes a gente tem ali um projeto para desenvolver, a gente sabe quais são as tarefas que a gente vai fazer, mas durante o dia, tanta coisa acontece que você nem previa. Então, assim, essas coisas menores que às vezes ninguém fala, é legal da gente perguntar, porque a gente vai sentindo e consegue direcionar um pouco mais. A dica da Mari foi excelente, porque eu entendo quando a gente está no começo, a gente querer lançar para todos os lados, todas as vagas possíveis, porque às vezes a gente não sabe ainda, né, o que a gente quer, mas vale a reflexão mesmo. E aí, eu tenho uma outra pergunta para vocês, que é o seguinte. Na verdade, essa pergunta eu vou quebrá-la em duas. A primeira é, se vocês podem contar um pouquinho pra gente quais são as perguntas que normalmente acontecem nas primeiras entrevistas, né? Não precisamos direcionar para nenhum tipo de vaga, tipo, não é uma vaga de desenvolvimento, não é uma vaga de SRE, não é uma vaga de PM, não é uma vaga dessas coisas, assim. Aquelas perguntas que são mais gerais, que a gente às vezes acaba recebendo nas primeiras entrevistas. Se vocês podem comentar um pouquinho, tanto da parte técnica quanto da parte de cultura, de pessoas, de soft skills, enfim. E aí eu gostaria de, por gentileza, ouvir todas vocês. Jamile, quer começar? Boa. Eu acho que assim, quando a gente fala de uma coisa mais geral, pelo menos nas minhas entrevistas, eu gosto muito de perguntar para os candidatos, para as pessoas candidatas, com relação a como a pessoa gosta de trabalhar, o que ela gosta no ambiente de trabalho, o que desmotiva, porque dependendo do que a pessoa for trazendo, a gente já vê se está alinhado com a cultura da empresa ali, né? Então, por exemplo, na minha empresa atual, um valor que a gente tem muito forte é a colaboração. Então, de trabalhar em equipe, espírito de times e tal. Então, se a pessoa fala assim, eu sou mais individualista, eu gosto mais de trabalhar no meu canto, que às vezes acontece muito, aquela pessoa vai se dar bem naquela cultura de empresa. Ela pode ser boa tecnicamente, mas ela pode não se adaptar à cultura da empresa, ela pode se desmotivar. Então, acho que quando a gente fala de perguntas mais gerais, assim, voltadas à cultura, ambiente de trabalho, eu acho legal você entender como a pessoa como ela gosta de trabalhar, para ver se está alinhado com a cultura da empresa, ou se for numa consultoria, com a cultura do cliente que vocês estão trabalhando. Então, quando a gente fala no ambiente de consultoria, é muito importante você conhecer muito o cliente, até nessa parte de cultura, para você ver se aquela pessoa candidata vai se dar bem, se ela vai se adaptar ali. Porque, às vezes, acontece o quê? A gente recebe pessoas desculpa a palavra, a gente recebe pessoas muito fodas tecnicamente, mas ela acaba não se adaptando no comportamental na empresa. Então, às vezes, a gente acaba perdendo pessoas boas por conta disso, porque por falta desse fit, assim, né? Sim, com certeza. Mari, você pode trazer seus pontos também, por favor? Claro, e aí eu acho que vou trazer um pouco do que eu pergunto, independente de senioridade, de vaga e até mesmo de área, né? Uma coisa que você precisa ter na ponta da língua é a famosa pergunta, que não é bem uma pergunta, né? É um pedido. Me conta um pouco sobre você. Eu acho que é super importante você já ter isso bem pensado, sabe? Quais que são as coisas que melhor me descrevem e que fazem muito sentido com a cultura da empresa, os valores que eu me inscrevi, né? E para aquela vaga. Porque você vai contar ali em pouquíssimos minutos a sua história. E ali é muito um ponto que você vai encantar o recrutador, né? E que vai também gerar outras perguntas para aquela pessoa recrutadora te fazer, né? Para te conhecer um pouco melhor. Então é muito legal você ter esse pitch, assim, do quem eu sou, né, para você se apresentar para a pessoa recrutadora. E um outro ponto também que eu gosto muito de perguntar e conhecer são sobre os projetos desafiadores que aquela pessoa já fez parte, né? E ali eu pergunto desde vaga de estágio
até mesmo a vagas mais seniores, porque eu acho que qualquer pessoa em qualquer nível já se envolveu em um projeto desafiador. E ali é você conseguir elencar, né? Quais são aquele projeto assim que eu me desenvolvi, que eu tive desafios técnicos, como que eu fiz para superar aquelas dificuldades que eu tive no meio daquele projeto. É isso que a gente geralmente quer saber quando você é questionado, né, sobre esses projetos desafiadores. Porque às vezes as pessoas elas chegam e falam: eu fiz isso na empresa X e foi isso. Mas a gente quer entender qual que foi o desafio. Como é que você fez para vencer aquele desafio? Você estava ali trabalhando em equipe e tudo mais. Eu acho que são essas as perguntas assim, mais chaves para você ter em mente aí na tua primeira entrevista, nas suas primeiras, enfim. Show. Essa é a pergunta mais difícil, né? Você perguntar para pedir para a pessoa falar sobre, né? Dar aquele branco, meu Deus, quem sou eu? É difícil a gente falar da gente mesmo, né? Bora lá, Isa, traz para mim seus pontos, por favor. Bora lá, queria dar só uma contribuição nisso que a Mari e a Jamile falaram com relação a essa pergunta do quem é você, né? Ou me conta um pouco sobre você, essa pergunta pode vir de diversas formas. É sempre importante a gente ter isso pronto para a gente pensar no que a gente quer mostrar para a pessoa. É uma entrevista, tanto o candidato quanto as recrutadoras, tá todo mundo se avaliando ali o tempo todo. Então, tudo que você traz está dizendo sobre você. Então, vou trazer um exemplo prático, assim, eu gosto de exemplos para mostrar o que eu estou dizendo. Vamos supor que você teve uma experiência aí, por algum motivo da vida, você ficou 3 meses sem trabalhar, sem fazer nada, sem estudar, tem aquele gap ali, e depois logo você conseguiu alguma coisa. É muito diferente você dizer assim, contando na sua trajetória, eu trabalhei ali, depois eu fiquei parado 3 meses e eu entrei numa outra experiência, e aí fez isso. É muito diferente de você só dizer, eu estava numa oportunidade, esse contrato se encerrou, logo em seguida eu entrei numa outra. Para que você tem que ressaltar, às vezes, um ponto ali da sua trajetória que não é o que o recrutador quer saber? Então, você falar o seu pitch, você responder essa pergunta em voz alta, às vezes gravar no seu próprio celular, escutar o que você está dizendo e como o que você está dizendo diz sobre você. É um exercício muito importante de fazer, porque às vezes a gente vai no automático e responde as coisas e quando você vê, você fala, será que era isso mesmo que eu queria falar sobre mim? Será que era isso mesmo que eu queria trazer sobre mim? Então é importante observar, e o objetivo não é que você tenha ali uma resposta robótica, que você tenha que seguir aquilo ali, não é isso, mas que para quando essa pergunta chegar, qualquer pergunta que seja, seus desafios, quem é você, que você tenha você já não está pego desprevenido, você sabe o caminho que você quer seguir na resposta. Então, nesse sentido, nas nossas entrevistas, nosso primeiro contato com o pessoal, a gente sempre quer escutar um pouquinho do profissional, a gente se apresenta antes, né, para dar um tom ali da conversa, mas a gente quer escutar sobre não só a trajetória profissional, mas também quem é a pessoa fora do ambiente de trabalho, os hobbies, o que gosta de fazer, gosta de tocar uma guitarra, gosta de fazer um exercício, o que você gosta de fazer. E já na parte de hard skills, soft skills, a gente sempre pergunta sobre os desafios que a pessoa enfrentou aí nos últimos 6 meses, a 1 ano, e como solucionou esses desafios. É muito importante para a gente essa parte. A gente gosta de escutar sobre metas profissionais a curto e longo prazo, como você se enxerga daqui 10 anos, não é isso, mas onde você quer chegar no curto e no longo prazo. Então, a gente pergunta mais aberto mesmo para ver o que a pessoa traz. E uma pergunta muito interessante é qual time seria o ideal para você? Pensando aqui, fazendo a pergunta aqui para vocês, meninas. Nós somos um time. Morgana, Jamile, Camila, Mari, Lele, a gente é um time aqui. Como seria esse time ideal para você? Qual seria um ambiente confortável para você? E aí a pessoa vai falar sobre os valores no ambiente de trabalho. Tem gente que vai se comunicar dizendo, eu odeio que me interrompa, ou eu prefiro trabalhar mais quietinha, eu prefiro o momento de reunião. Nisso vai tudo a forma como você fala. E uma última que eu acho que para a gente tem muito valor, eu trabalho num ambiente internacional, clientes internacionais, é um modelo de times um pouco mais diferente, posso até falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. A gente pergunta sempre, após a gente apresentar o ambiente da empresa, se você se enxerga trabalhando nesse modelo. E não tem problema nenhum não se enxergar. O nosso modelo, a gente entende que não é um modelo para qualquer pessoa, mas que se a pessoa falar, não, eu me enxergo sim, é aqui que eu quero, eu gosto disso, gosto daquilo, a pessoa mostra se está prestando atenção na entrevista ou não, se pegou os pontos principais da nossa cultura, se enxerga nessa cultura, se compartilha desses valores. Então, são perguntas que vão guiar aí a nossa conversa nesse primeiro contato. Muito bom. Camila, traz pra gente, então, quais são as perguntas aí que você já ouviu, que você já fez, né, nas entrevistas e tal, se você puder compartilhar pra gente. Até da parte mais técnica também, né, fica à vontade.
Bom, geralmente costumo perguntar para as pessoas que eu estou entrevistando sobre a experiência dela. Então, tanto se é uma pessoa que está começando, eu peço para ela falar das experiências de trabalho voluntário, coisas da faculdade, né, tipo empresa jovem, etc. Se for alguém que já é mais para vaga sênior e pleno, né, para contar as experiências de mercado de trabalho que ela trabalhou. Eu também costumo perguntar sobre as tecnologias que a pessoa usou, quais problemas, tipo, no nível que dá para falar, né, respeitando segurança lá da empresa, confidencialidade, quais problemas que eles tinham que resolver em questão de escalabilidade, de número de usuários, para entender se a pessoa vai se adaptar com os problemas que a gente tem na empresa também. E aí eu costumo perguntar muito baseado no currículo, né? Então eu vou vendo tipo as skills que a pessoa tem no currículo e vou vendo, eu vi aqui que você tem, sei lá, Kotlin no currículo, o que você já fez com Kotlin? A pessoa às vezes fala que já trabalhou, que só estudou com a tecnologia, tipo, às vezes só colocou lá porque fez um curso, né? Para a gente entender mesmo o que a pessoa conhece daquela tecnologia. E além de perguntar toda a parte técnica, né, tudo mais, eu gosto também de perguntar sobre o jeito que a pessoa gosta de trabalhar também. Então, se a pessoa curte uma coisa mais de pair programming, se ela curte só fazer a tarefa dela ali, tá tudo bem, não quer falar com ninguém. Se a pessoa tem a cultura de revisar código nas experiências anteriores, ou se já ouviu falar dessa parte de code review. Então, eu tento entender também qual que é o modelo de trabalho que a pessoa está acostumada, se preocupa com a qualidade do código em questão de testes, de documentação, padrões de projeto e tudo mais. E aí, se for uma pessoa mais para vaga mais sênior, né? Quando eu estou entrevistando alguém mais para vaga sênior, aí eu também entro muito na questão de arquitetura também. Então, proponho pensar em como que ele resolveria algum problema ali de arquitetura, quais ferramentas que a pessoa iria usar para determinado problema também. Então, às vezes, a gente se adapta ali, dependendo do nível ali, da senioridade, né? Que a gente está enfrentando, mas geralmente é tecnologias que a pessoa mexeu, se ela já ouviu falar das tecnologias que a gente usa naquele projeto ou na empresa, principalmente, ou se ela está disposta a aprender, que às vezes a pessoa não conhece, tipo, não demonstra que quer aprender também, né? Quais foram as experiências que a pessoa já teve, se já teve experiência de empresa, peço mais detalhes, né, para saber qual o nível de problema que já resolveu. E aí, se for pessoa mais sênior, aí vai mais para a parte de arquitetura mesmo, coisas ali mais de acordo com o cargo da pessoa. Geralmente são isso que eu cobro, assim, nas entrevistas que eu já fiz. Show, e até só um ponto para complementar, às vezes é legal, gente, mesmo quando vocês, às vezes, pedem... Já aconteceu de ter entrevista da gente colocar um problema para a pessoa e tô lá, tipo, olha, a gente tem esse problema aqui, resolve pra gente, né? Vamos conversando e tudo mais. Não é que você precisa chegar com a melhor solução possível. Às vezes, o que está sendo avaliado ali é seu raciocínio, né? A forma como você está pensando. Então, pensem sempre em voz alta quando vocês estiverem nas entrevistas, porque isso ajuda quem está ali com vocês. Assim, imagina que a pessoa não sabe, não te conhece, não sabe como você trabalha. Então, você pensar em voz alta para a pessoa entender seu raciocínio, a sua lógica, né? Como é que você foi... não é que você vai chegar na solução de primeira, mas como é que você foi caminhando para chegar naquela solução lá no final, como que você andou, porque é assim que você vai trabalhar no seu dia a dia, sabe? Não se preocupem se vocês não sabem a palavra certinha para colocar no código. Isso aí, Google resolve, entendeu? Isso aí a gente... Também quem está te entrevistando também não vai lembrar sempre, né? Então, assim, só aproveitar para complementar um pouquinho, porque eu já passei por momentos, assim, de estar tanto sendo entrevistada, quanto ser a pessoa que está ajudando a entrevistar e ter esse ponto, a pessoa entra em pânico, e não precisa, né? Às vezes a gente pode levar para outro caminho. Pô, não sei Kotlin, não sei Java, não sei JavaScript, mas, né, eu resolveria dessa forma, e aí pesquisaria como que faz isso com a linguagem, né? Lê, por favor, traz pra gente seus pontos. Complementando o que você falou, assim, eu acho que é muito importante a gente entender que em vários momentos da entrevista você pode não estar num teste técnico por si só, mas a pessoa já vai estar entendendo ali como que você resolveria um case da própria empresa, sabe? Teve uma vez que eu estava numa entrevista e aí eu estava sendo entrevistada e aí me perguntaram, pô, como que você resolveria isso? E aí eu fui argumentando, na hora eu tava super nervosa, então parecia que todos os termos técnicos tinham sumido da minha cabeça, e tá tudo bem, porque as pessoas elas vão entender o que você tá falando. Então vai explicando da forma como você se sente mais confortável, e no final eles me complementaram e disseram, não, a gente tava realmente entendendo se você sabia desse assunto, sabe? Então na hora você fala assim, nossa, era um teste que eu nem sabia. Sabe? Então dá esse nervoso, mas é normal. E aí do meu lado tem algumas perguntas bem chave que eu gosto de fazer. Acho que muito para a parte da gestão, mas que todos os lugares deveriam fazer assim para todos os cargos. Eu sempre pergunto qual é a maior fraqueza da pessoa,
porque eu acho que isso é uma coisa muito difícil para a gente reconhecer em si próprios. E eu odeio quando a pessoa fala que, tipo, o maior defeito dela, a maior fraqueza é ela ser muito perfeccionista. Tipo, ai, não, porque eu sou muito perfeccionista, não, porque eu sou muito Clichê total. Não é defeito, sabe? Então, tipo, não dê uma resposta dessa numa entrevista, por favor. Eu sou, sei lá, tipo, poxa, eu tenho um problema com prazos. Pode ser que você tenha, sabe? E isso é uma fraqueza sua. E aí, não necessariamente por conta disso, você vai ser uma pessoa reprovada. A galera vai levar tudo em consideração. Então, eu sempre digo aqui que a gente leva em consideração não só a parte técnica, mas também muito soft skills. E eu tava comentando na mentoria agora há pouco, que a gente sempre reprova por soft skills, gente. É muito raro reprovar, tipo, por um código, sabe? Porque o código você vai lá, você pesquisa, você procura no Stack Overflow. Mas soft skills não é assim, não é você ler um texto que você já desenvolveu, sabe? Você tem que aprender. Então, eu sempre faço essa pergunta. Eu sempre gosto também de questionar para a pessoa como que ela enxerga a diversidade e inclusão. É um ponto muito importante para mim, também eu sei que para a empresa. Eu questiono mesmo para entender como que a pessoa visualiza isso, se ela respeita as pessoas com que ela vai trabalhar, se ela entende a problemática, né, que é você não perguntar para a pessoa qual o pronome dela, sabe? Todas essas coisas são muito importantes. E eu também gosto de questionar qual foi o pior feedback que essa pessoa levou, sabe? E aí essa parte mais difícil, porque as pessoas sempre pensam assim, nossa, mas poxa, eu nunca trabalhei. Mas não, teve algum momento da sua vida, seja na escola, na faculdade, sabe, com seus pais, que alguém te deu, tipo, uma bronca, assim, e que você vai reconhecer que aquilo, nossa, aquilo foi muito difícil de absorver. Então, sempre pensa nisso e já tem essas respostas meio que elaboradas na sua cabeça, porque você vai ter que responder isso muito provavelmente numa entrevista. E aí, por que a gente pergunta isso? Para entender como que você identificou esse feedback, como que você recebeu ele, e isso vai provar para a gente se você sabe ou não receber feedbacks. Porque teve muita gente que já respondeu assim, na hora eu não entendi porque eu estava escutando aquilo, mas depois eu refleti e por conta disso, eu cheguei em tal situação, sabe? Então é muito importante e é tipo uma das perguntas que eu mais escutei também em entrevistas. Acho que seriam essas três, assim, as perguntas cores do lado de cá. Nossa, muito bom. E até essa questão de diversidade, a gente já vai percebendo como que é a cultura da empresa, né? A preocupação. Só o comentário que a Gabi trouxe aqui é interessante isso. Eu sempre imagino ter que responder um if ou else no momento da entrevista. Muito bom. Os comentários estão incríveis, estou adorando a participação de vocês. Agora, outro lado, né? Como é que eu, Morgana, aqui, jovem, mentira, já não estou mais tão jovem, mas assim, quero me candidatar para uma vaga, e aí eu vi uma empresa muito bacana, consegui, fui chamada para entrevista. O que é legal de eu me preparar para essa entrevista, né? Acho que até independente, de novo, assim, independente de tecnologia, o que é legal fazer, né? Tipo, será que eu tenho que pesquisar sobre a empresa? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Né? Vocês podem trazer algumas sugestões que vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu acho que isso que você falou, primeira coisa, você pesquisar sobre a empresa, o que a empresa faz, questão de cultura, de novo, para ver se você quer trabalhar naquele lugar, né? Então, assim, às vezes a empresa ela parece bacana num primeiro momento, mas é o ramo de atividade é onde eu quero atuar, porque às vezes, assim, não é nem de tecnologia, mas uma empresa, sei lá, isso bem geral falando, tá? Eu, por exemplo, se eu falasse assim, se fosse uma indústria, eu quero trabalhar numa indústria, eu quero trabalhar numa instituição financeira. Então, primeiro você vê isso, o que a empresa faz, se está dentro do que você está buscando, e também com relação à cultura, né? Você pesquisar para ver os valores, se está dentro, né, do que você pratica, do que você tem para a tua vida, né? Porque daí a chance de dar match é muito maior se você for para uma entrevista para uma empresa que você se identifica ali. Boa. Eu até esqueci de complementar a pergunta, mas até, por favor, vocês podem dizer quais perguntas que eu posso fazer, né, nessa entrevista, como uma pessoa que está sendo entrevistada. Então, vocês, por favor. Só esqueci de complementar essa parte. Eu queria, com relação à primeira parte da pergunta, eu recruto para empresa internacional, então eu recebo muito essa pergunta do quando é que eu estou pronto para me candidatar para vagas internacionais, e tem esse dilema com o inglês. Aqui no Brasil a gente não fala inglês no dia a dia, é muito difícil, se você não tem amigos que falam inglês, assim, no dia a dia você dificilmente vai escutar o inglês na rua, no comércio, no Uber e tal.
Então, eu sempre recebo muito essa pergunta, e é claro que, tanto para a gente que é recrutadora, quanto para quem está se candidatando a vagas, você sempre quer o sim, você sempre quer um match, você sempre quer que role ali a contratação. Mas, quando você olha o perfil da vaga, você fala, essa vaga faz sentido para mim, essa empresa faz sentido para mim, poxa, se candidata, sabe? Tenta, porque mesmo não, que claro, é muito chato você receber um não, sai do processo, muitas vezes você não tem o feedback, essa parte eu sei que é muito chata, mas você ganhou uma experiência ali, sabe? Você vai ver uma pergunta diferente na entrevista, você vai estar nervoso e depois você se acalma, você enxerga outras formas de compartilhar sobre a sua experiência. Então, acho que você, vendo que faz sentido ali a vaga para você, se candidata, tenta sim, porque alguém estava brincando aí no chat, né? O não a gente já tem, às vezes nem o não a gente não tem, mas tenta sim, porque principalmente vagas internacionais, é uma experiência, você, como eu falei, a gente às vezes não fala inglês no dia a dia, e uma primeira entrevista que você faz em inglês, poxa, na próxima você já vai muito mais tranquilo, você já vai muito mais já sabendo como é que vai rolar, porque aquele momento ali rola um nervoso mesmo. E com relação à segunda pergunta, acho que o que perguntar para a empresa estar preparado sobre a empresa é muito interessante. Se você tiver uma dúvida sobre a área de negócio, sobre o tipo de cliente que você vai atuar, pergunta isso sim. É sempre legal você trazer perguntas sobre a empresa. A gente que é recrutadora está ali repetindo umas informações. Toda entrevista a gente está compartilhando sobre a empresa. Então, quando a pessoa mostra que pesquisou, que quer saber um pouco mais, é sempre legal. Mas é uma pergunta assim, o que esperam de mim nessa posição? Eu acho interessante, porque você vai entender mais ainda se faz sentido para você ou não essa vaga. E também perguntar assim, sobre a cultura da empresa, a gente falou sobre isso em algumas respostas já. Vocês têm cultura de feedback? Como é o seu dia a dia de trabalho? O que você faz numa semana normal no seu trabalho? Eu acho que é interessante porque a gente deixa sempre isso claro para os candidatos, mas é importante falar sempre sobre isso. Não interessa a senioridade, se é júnior, se é estágio, se é sênior. O momento da entrevista também é muito importante para o profissional avaliar a empresa que está sendo o momento ali da entrevista. Então, usem esse tempo para entender se é com essas pessoas que você gostaria de estar trabalhando, se é nesse tipo de ambiente, se é nesse tipo de rotina que você gostaria de estar trabalhando. E também é super legal você procurar também conhecer a estrutura de time que você vai estar inserido também, né? Eu acho super legal quando a pessoa me questiona, mas quantas outras pessoas desenvolvedoras vão fazer parte do time? É um time que tem aquela interface multidisciplinar, eu vou atuar com pessoas que são de produto, são pessoas de marketing, como que funciona, sabe? Isso também é super bacana. E acho também essa pergunta sobre plano de carreira também é algo muito importante para quem está entrando ainda como júnior, né? Porque tem muita empresa que você vai sacar na hora da entrevista que isso não é algo muito claro na cultura. Então, eu acho super legal perguntar das oportunidades de crescimento, se é um lugar que consegue te oferecer aquele crescimento em Y, né? Se é um lugar que costuma acumular funções. Quando a pessoa vira gestora, né? Eu vou conseguir virar um gestor mais técnico, ou então aquela pessoa que vai ser gestora de pessoas mesmo, ou então vou ter que fazer tudo isso sozinho, caso eu queira crescer naquela empresa, me dedicar àquela empresa, sabe? Eu acho que são perguntas super legais também. Excelente. Cami, Lelê, querem complementar? Geralmente eu costumo pesquisar sobre a empresa antes de ir para entrevista, tipo, não só qual é a missão, visão, valores, mas tipo, tentar entender como é que é a cultura da empresa, se por um acaso eu conhecer alguém que já trabalha na empresa, tentar perguntar mesmo como é que é o dia a dia, né? Ou se não, ficar ali tentando descobrir pelo LinkedIn mesmo como é que funcionam as coisas, ver a avaliação dela no Glassdoor também é uma coisa que eu costumava fazer. Estava procurando, que às vezes tem feedback de funcionário atual, ex-funcionário, média de salário, dentre outras coisas. E aí, para o momento da entrevista, eu costumo perguntar muito como que é a questão de plano de carreira, para entender como é que é a divisão ali de cargos, como é que funciona a questão de feedback. Aí, quando chega ali mais na parte da entrevista técnica, às vezes a galera deixa mais para outra fase explicar essas coisas, como que é o processo de desenvolvimento, né? Então, tipo, se é separado ali com code review, como é que é a questão dos ambientes, se a galera costuma fazer pair programming. Eu também costumo perguntar qual que é o perfil da galera que está na equipe, né? Então, tipo, se é só dev back-end, se é só gente de
full stack, se tem gente de produto ali no mesmo time, se é estrutura de squads ou se é outro tipo de estrutura também, mas para entender como que vai ser meu dia a dia e se eu vou me encaixar ali também dentro daquela empresa que eu estou planejando entrar, né, já que eu já ganhei na entrevista. Então, acho que vai muito além da gente conseguir passar na entrevista, a empresa passar para a gente, né? A gente ter certeza que a gente vai estar bem ali com o ambiente, que não vai ser um lugar que você vai passar na entrevista, e daí depois de uma semana você já vê que a cultura não combinou ali muito com você e você vai ficar insatisfeita, né? Boa. E às vezes... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Não, eu só ia falar assim, que quando a gente fala de perguntas na entrevista, às vezes as pessoas candidatas, elas ficam com receio de perguntar, será que eu posso perguntar? Será que eu não estou perguntando demais? E assim, cara, é importante você tirar todas as suas dúvidas, você tem que saber exatamente aonde que você está indo, né? Onde que você vai, se você entrar naquela empresa, né? Se você for selecionado para vaga, você tem que saber onde que você tá indo parar, vamos dizer. Então, assim, as pessoas candidatas têm que perguntar, elas devem perguntar à vontade. Inclusive, às vezes, algumas pessoas ficam com medo de perguntar sobre remuneração e benefícios, que acham chato perguntar, e podem perguntar também, é importante saber. Sim. Excelente. Falando em perguntas, eu sou bem crítica com perguntas, tá, gente? Eu faço várias. E eu gosto muito de evidenciar o que é importante para mim. Então, por exemplo, diversidade e inclusão é um negócio que, para mim, é essencial dentro da empresa. E não só na empresa como em tech. Então, eu sempre pergunto, qual que é a porcentagem de mulheres, pessoas negras, LGBTQ+, na empresa? Aí já teve recrutadores que ficaram assim... Não sei exatamente, sabe? Então, tipo, você já entende qual que é o posicionamento da empresa sobre isso. Porque se a pessoa recrutadora, ela não sabe essa informação, é porque possivelmente a empresa não tá dando tanta atenção, sabe, para aquilo. Então, eu gosto de perguntar isso. Eu gosto de entender se a empresa ela tem um plano de carreira. É muito importante entender se tem um plano de carreira e também se tem um plano de cargos e salários, tá? Que é uma coisa que deveria em todos os lugares terem, para que as pessoas visualizem os salários, entendam onde elas estão, como que elas podem progredir, para onde que elas vão, entendeu? Porque você tem que entrar na empresa já pensando, poxa, eu tô aqui, mas até onde eu posso chegar aqui dentro, sabe? É um plano para a empresa que ela tá mantendo para você, mas você também faz parte do plano. Então, é uma via de mão dupla, sabe? A gente tem que enxergar muito dessa forma. Também questiono qual que é o maior desafio da empresa. Tipo, poxa, você está entrando para ajudar numa frente específica, mas essa frente específica faz parte do todo. Como que isso vai melhorar, sabe? O que eu posso fazer para ajudar a empresa? Como que vai ser meu dia a dia? Pergunta da Morgana, sabe? O que vai ter no meu dia a dia? Quais são os ritos da empresa? Essa empresa utiliza alguma metodologia ágil? Como que esse time é formado? Sabe? Então, eu sempre pergunto muito nesse sentido, porque eu gosto de questionar, eu gosto de entender se aquele ambiente é realmente para mim. Vamos falar sobre cultura. Como que é a cultura dessa empresa? Quais são os valores? E aí você questiona para a pessoa, não quais são os valores, mas como eles se aplicam. Por exemplo, eu li que vocês têm o valor da comunidade. Como que vocês contribuem para a comunidade? Sabe? Vocês têm algum capítulo para estudo de algum assunto? Vocês se reúnem para um clube do livro, por exemplo? Questionem, sabe? Tudo que vocês lerem, façam, sei lá, uma notinha. Eu tenho, por exemplo, eu estava até segurando aqui. Ano passado eu estava fazendo várias entrevistas em inglês. Então eu fui anotando. Não vai dar para ver por causa do ring light, mas tem várias perguntas que eu fui fazendo e que eu levava para as entrevistas. Porque, como eu estou te falando, não é só você que está sendo entrevistado. As pessoas também precisam ser entrevistadas para que role essa troca, sabe? Não é um monólogo, a pessoa recrutadora falando, e você... tá bom, obrigada. Então, façam essa troca, sabe? É importante, porque isso também é um feedback que vai entrar dentro do seu portfólio lá. Tipo, as pessoas vão falar assim, nossa, essa pessoa foi questionadora, essa pessoa perguntou sobre isso, essa pessoa perguntou como que a gente interage com a comunidade, então talvez ela ajude a gente nessa tal frente. Tudo isso agrega, então levem isso em consideração. Boa. E, pra gente é bem visto, viu? Então, por isso que eu falo, não tenho receio de perguntar, porque quando a pessoa é questionadora, demonstra interesse. Exato. Excelente. Olha aí, anotem. E é legal essa dica de anotar as perguntas para não esquecer, porque já aconteceu de eu estar entrevistando as pessoas e elas chegam assim na parte que elas podem perguntar e tal, elas ficam assim, não tenho nenhuma pergunta não.
eu até cutuco, né? Eu falo, você não quer saber um pouco do dia a dia? Você não quer saber um pouco de como a gente faz e tal? Então, o negócio de anotar e deixar do ladinho é legal, porque se você, de repente, às vezes não consegue perguntar por nervosismo, né? Você tem ali um backupzinho, assim, para você olhar e fazer as perguntas que você tem. E mais do que você anotar, Modes, anotar o que as pessoas te falam também. Eu sempre faço isso. Se eu vou para uma entrevista, eu anoto sobre a pessoa e a pessoa provavelmente está anotando sobre mim. Então, sempre levem um caderninho, tipo, para vocês relembrarem como que é aquela empresa e o que vocês acham que é bom e o que não tá bom, sabe? Principalmente porque, às vezes, a gente está se candidatando em várias empresas, né? Então, é bom para a gente lembrar. A gente está caminhando quase para o final da nossa roda de conversa. Eu tenho mais 1 milhão de perguntas que eu queria fazer para elas. A gente pode marcar novas conversas para isso, né? Já fica o convite aberto aqui. Mas eu vou trazer a pergunta que colocaram aqui no chat para a gente. O 303 perguntou assim: em TI, existe alta rotatividade entre empresas. Por exemplo, alguns devs ficaram 1 ano ou menos em uma empresa. Isso é bem visto? Como as pessoas de recrutamento veem isso durante o processo seletivo? Quem puder ajudar a gente. Olha, eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão, né? Eu entendo que isso pode variar muito de posicionamento de empresa para empresa, porque tem algumas pessoas gestoras que não curtem muito, vai depender também do tipo de projeto que essa pessoa vai estar ali sendo inserida. Mas a minha visão é o seguinte: se você tem motivações muito claras para fazer esse tipo de mudança, né, de carreira, por exemplo, você está numa empresa, ficou 5 meses, você enxergou que a cultura não batia com o que tinham te vendido no momento da entrevista, você não se identificou com alguns pontos, veio uma outra oportunidade melhor e que você estava super ali rolando match, foi para lá, e aí depois você faz uma entrevista e ficou aí esses 5 meses, eu acho que você sabe justificar, né, e falar as suas motivações, até mesmo para você, né, não ficar pulando de empresa em empresa, né, ter isso bem claro é super importante. Então, para mim, isso não é um problema, eu não consigo ver isso como um problema quando eu vou recrutar, não sendo aquela coisa de cada mês estou numa empresa diferente, e tendo motivações super claras, né? Se eu souber pontuar, assim, para mim tá ok. Eu só realmente tomaria cuidado porque o mercado tá aquecido, né? Para você não ir pulando de empresa para empresa sem uma motivação, sabe? Sendo que você pode construir uma carreira legal, numa empresa legal, que tem a ver com você, só porque tá realmente aquecido, vou aproveitar e abraçar todo mundo, sabe? Nossa, excelente. Eu queria complementar um pouquinho. Sempre quando eu estou recrutando na nossa empresa, a gente olha isso como um ponto de atenção. Porque você pega o exemplo do último lugar que você entrou, a última empresa que você entrou. Até que você pega no tranco ali no trabalho, você entende como as coisas estão funcionando, de fato você está integrado na cultura da empresa, isso vai brincando aí 3, 4, 5 meses. Então, se a pessoa ficou 2 meses em uma, 3 meses em outra, 2 meses em uma, 1 mês, isso é um ponto de atenção muito forte para a gente. Mas, como a Mari disse, se você tiver uma motivação muito clara disso está acontecendo, às vezes é um projeto freelancer, é um projeto por contrato, acabou o projeto, você saiu. E se isso é uma coisa que você percebe que está acontecendo muito na sua carreira, traz isso já na entrevista. Essas últimas experiências aconteceu isso, essa daqui eu não me identifiquei com a cultura, essa daqui era um projeto que estava acabando, mas de fato se pergunte assim, eu acredito que o ideal assim, no mundo ideal mesmo, para você conhecer sobre a empresa, para você entender as coisas, é pelo menos 6 meses para você entrar naquele projeto ali. Às vezes vai acontecer antes, às vezes você vai sair, isso acontece, não é um problema. Mas eu acredito que um tempo mínimo ali numa empresa para você conhecer seria 6 meses. Então, de novo, para mim não é um eliminatório, mas a gente olha como um ponto de atenção. Porque se não fica muito claro por que você está saindo, o que me garante que daqui a pouco você não vai sair da minha empresa também, da empresa que eu estou te trazendo? Se você não tiver o quê? O reconhecimento, o feedback? Opa, isso daí eu posso garantir, então aqui dentro você vai ficar. Mas não, eu vejo que você só está procurando a próxima boa oportunidade e está saindo por motivos que aqui na empresa a gente vai considerar muito fúteis, que me garante que daqui a pouco eu não vou ter que estar recrutando de novo para essa posição que eu estou te trazendo agora. Na nossa empresa a gente tem muito isso, a gente quer construir um relacionamento de longo prazo com os devs. Longo prazo na área de tecnologia, a gente está falando de 1, 2, 3 anos aí, mas o objetivo é sempre esse. Então, tem que ter cuidado, até mesmo você entender. Não é para ficar em lugar que está te fazendo mal, tortura psicológica, tem ambiente tóxico de trabalho, não é isso. Esse tipo de ambiente vaza fora o mais rápido possível. Mas cuidado com esse pula de galho em galho, isso pode te prejudicar lá na frente.
como as outras Inclusive, empresas isso. podem enxergar. tem um É isso, processo. são casos e casos, né? Por que que a pessoa saiu da empresa? Eu acho que é isso que as meninas falaram. A gente tem que entender os motivos que levaram, né? Uhum. Sim, tem um processo em tecnologia, gente, na verdade em todas as áreas, mas em tech a gente chama de rampagem, que é basicamente do momento que você entra na empresa até o momento que você vai conseguir estar realmente executando tarefas ali dentro, tá? Imaginando a profissão de uma pessoa desenvolvedora, do momento que ela entrou, ela passou pelo onboarding, que é o momento que ela está conhecendo a empresa, entendendo como que a área funciona, entendendo as pessoas que trabalham ali, até o momento que ela está conseguindo, por exemplo, contribuir com código. Isso leva entre 2 a 3 meses, tá? E aí, falando da minha realidade aqui, isso é o tempo, por exemplo, de um ciclo de feedback, só para vocês entenderem o quão de tempo leva isso, sabe? Então, uma pessoa que olhar o currículo dela e ver que ela saiu a cada 3 meses de uma empresa diferente, você, opa, essa pessoa não vai ficar aqui, sabe? Então, como a Isabela falou, não é eliminatório, mas isso é olhado. E uma coisa que eu vi o contrário, que as pessoas também não imaginam, é que eu já vi pessoas não serem tão bem vistas quando elas ficam, tipo, anos durante a vida delas numa empresa, sabe? Porque imagina só, você fica, sei lá, 7 anos numa empresa. Será que você realmente conseguiu contribuir? Você vai passando de vários cargos, sabe? Foi evoluindo? Ou você ficou só em stand-by, sabe? Parado, não conseguiu evoluir e tal? Então, isso também é um ponto de atenção, tá? Porque recrutadores também olham isso, eu escuto bastante, inclusive. Então, beleza. Eu queria aproveitar esses últimos minutos. Não sei se dá tempo da gente conversar um pouquinho sobre internacional, Isa. Pode ser? Então, eu vi que você já trouxe alguns pontos. As meninas também podem ficar à vontade para contribuir, sejam participando de processos ou fazendo processos, né, seletivos para empresas internacionais. Você até comentou que às vezes a gente não sabe muito bem qual que é a hora certa da gente, né? Eu vejo muito a galera no Twitter perguntando umas para as outras assim, mas quando é que eu vejo a hora certa? Quando é que eu sei que eu posso me candidatar numa vaga internacional, né? Isso às vezes até independente de língua, de questão, o meu nível de inglês, meu nível. Às vezes as pessoas vão muito mais pela questão técnica quanto outras. Só que eu também vejo, ao mesmo tempo, muitas empresas contratando pessoas brasileiras. Eu até já ouvi isso algumas vezes, porque falam que a nossa cultura de estudo, de a gente correr atrás, de aprender, e de faz isso, faz aquilo, participa de comunidade, não sei o quê, isso acaba... como eu falo, preenchendo muito mais a nossa experiência do que, às vezes, uma pessoa que está lá fora, no país daquela empresa, que não tem essa dedicação toda. Então, o que você pode trazer um pouquinho para a gente, assim, sobre isso, por favor? As recrutadoras que recrutam para o Brasil aí vão me matar agora, mas realmente é um momento muito aquecido do mercado internacional. A gente está perdendo a galera para o mercado internacional, normal. Está acontecendo. E aí, a galera tem muito esse gap do inglês, assim, eu já falei isso, no Twitter eu estou sempre martelando nisso, até teve um dia que fiz um desabafo lá e tomou proporções gigantes, mas inglês é uma coisa que, assim, tá em qualquer área, você nunca vai se arrepender de estudar aquilo ali. Vai te abrir portas, para mim, abriu portas inimagináveis na minha vida, mudou realmente, eu falo sem medo, o inglês mudou a minha vida, mudou a minha carreira, me deu outros acessos que, se eu não falasse o inglês, eu não teria. Então, e perdi muitos outros lá atrás, porque eu ainda não falava o inglês. Então, eu bato muito nessa tecla para investir no inglês, não só investir financeiramente, se você puder, invista assim num curso, num professor, mas se não faz parte da sua realidade, tem muita ferramenta gratuita, tem muito material, tem muita gente com plano de estudos gratuitos que você pode baixar e seguir. Nem sempre é fácil estudar sem um professor, sem um método, mas insiste, porque o inglês realmente vai te abrir outras portas. E quando a gente fala de empresas internacionais, de fato, Morgana, assina embaixo, a cultura de trabalho do brasileiro é muito valorizada internacionalmente. Hoje, na minha empresa, a gente trabalha com clientes do Vale do Silício, mas a nossa força de trabalho de devs hoje, 80% da nossa força de trabalho é brasileira, justamente porque tem muito talento aqui, tem muita gente boa
não só tecnicamente, mas também nos soft skills. Então, é isso que as empresas têm buscado aqui no Brasil. E, querendo ou não, a nossa moeda estar desvalorizada agora é um fator importante para essas empresas, porque elas vão receber em dólar ou em euro dos seus clientes, vão pagar em real, mas ainda assim elas conseguem pagar melhor do que o mercado brasileiro paga. Então, de fato, é um momento importante para o profissional que já está aí caminhando, que tem uma experiência, que quer se candidatar para uma empresa internacional, mas também tem alguns momentos, tem alguns pontos de alerta. Você vai trabalhar numa cultura muito diferente da sua, que você tem que estar aberto a se adaptar. Você vai trabalhar num idioma diferente do seu, e isso, num primeiro momento, é extremamente desgastante, cansativo. Então, você pensar o dia inteiro em inglês, você falar inglês, você não entender, muitas vezes, você está numa reunião importante e, às vezes, a gente não entende o que está falando. Isso não é mérito do inglês ainda iniciante, qualquer nível de inglês, às vezes, você não entende. Então, isso pode ser desgastante num primeiro momento. E eu alerto de vez em quando lá no Twitter também, cuidado com a fetichização de ganhar em moeda estrangeira. Quando a gente está aí com moeda estrangeira, a gente está refém do câmbio. E quem está acompanhando o dólar aí nos últimos meses e anos, tá essa loucura. Então, beleza, se o dólar subir, eu vou ganhar muito, mas e se o dólar cair? Esse valor que eles te pagam tão bem está atendendo a sua necessidade se cair muito? É interessante ter essas projeções, levar isso em consideração no seu valor hora, mas se candidatem, tentem, são oportunidades incríveis que estão se abrindo aí, não só trabalhar remoto, mas também de realocação. Tem muitos canais e muitos grupos aí da galera que busca realocação profissional, que busca o visto de trabalho. Tem empresas buscando os devs brasileiros aqui no Brasil para levar para a Europa, para os Estados Unidos, porque realmente a gente é foda no que a gente faz, então a nossa habilidade técnica, a nossa habilidade comunicação e ambiente de trabalho, a gente carrega esse estereótipo que eu olho e vejo como muito positivo, por isso mesmo que eu vejo as empresas buscando muitos devs brasileiros nesse momento, e realmente é um momento muito interessante para a gente. Não só devs, tech recruiters também, tem muita empresa buscando tech recruiter brasileira, latina, para trabalhar com o público América Latina, trabalhar com o público americano. Então, é um momento de mercado muito aquecido, não só para os devs, mas também devs, quando eu falo de toda a galera PO, PM, Agile, Dev, Engineer Manager, mas a galera de recrutamento também. Tá um momento bom aí para a gente. Morgana, você tá muda. Eu esqueci que eu estava mutada. Então, que incrível, né? Tem oportunidade para todo mundo, e é isso, gente. A gente tem que meter as caras. No máximo que vai acontecer é você fazer a primeira entrevista, se não deu certo, serviu de experiência. Você já viu como é que é uma entrevista, você viu como é que você se portou, o que você pode melhorar. Vai para a próxima, entendeu? E assim, a gente sabe que tem muita gente que quer também sair do país, né? Que quer tentar por esse meio, né, de trabalho, então acho que vale a pena. Mas alguém quer trazer algum ponto, galera? Fica à vontade. Eu quero comentar duas coisas. Eu acho que a primeira é um ponto que até a Beli comentou na palestra dela. E eu tenho um caso assim próximo de mim que aconteceu isso. Onde a pessoa larga o emprego que ela tá, ou tipo, ela tenta uma empresa de fora e tudo mais, não tem problema nenhum nisso. Mas eu acho que você tem que conhecer. Foi a Beli, não, desculpa, foi a Camis. Você tem que conhecer a empresa para qual você está indo. Porque, gente, assim, já vi, nossa, você vê muitos devs falando assim, tô na empresa X, tá dando super certo e tal, mas os tombos ninguém conta, sabe? Então, tem empresas também que elas vão estar pagando em dólar, seja o dólar americano, canadense, australiano, e que elas não vão ter essa cultura toda, entendeu? De uma empresa que, por exemplo, tem aqui no Brasil. Você não vai encontrar essa realidade lá. Tem realidades incríveis, inclusive o meu namorado ele trabalha numa empresa estrangeira que ele adora, mas assim, também tem realidades que são muito complicadas, sabe? Então levem isso em consideração e pesquisem. Se você tentar conhecer alguém que trabalha lá, sabe? Meu amigo, colega, tipo, não conheço, mas tá no Twitter, chama no Twitter e pergunta, como que é trabalhar aí, sabe? O que tem de legal, o que tipo, precisa melhorar para você ter uma noção disso. Eu acho que isso é muito importante. Não é só porque é gringa que é boa, né? Assim como Exato. Qualquer lugar tem empresas boas e empresas muito ruins. Então, é interessantíssimo isso. Saiba onde você está se metendo.
Assim como empresa brasileira, gente. Não é porque você está ganhando em dólar, você está ganhando em euro, em qualquer outra moeda, que você não tem que se certificar de que é um lugar bom para se trabalhar. Então, acho que isso é um dos conselhos. Acho que outro conselho que eu ajudei muito, que eu comentei agora há pouco, é das perguntas, né? Eu sei que a gente super tem essa insegurança no inglês, também tenho, e já passei por várias entrevistas em inglês, então posso afirmar isso para vocês. É difícil. O que mais atrapalha não é você falar o inglês bom ou ruim, é você ficar nervosa. Então, tipo, isso aconteceu muito comigo, até eu pegar o jeito de, tipo, acalmar, entendeu? Deixar a ansiedade de lado e conseguir falar. E aí eu anotava as perguntas que eu queria fazer e também já deixava respostas pré-prontas. Por exemplo, o quem é você? Se apresenta para mim, sabe? Você pode escrever isso em inglês e aí você ir treinando. Pega sei lá, um amigo, sua própria professora de inglês, se você tiver um grupo de estudos, fala assim, gente, podemos treinar entrevistas hoje? E eu fiz isso várias vezes com a minha professora de inglês, sabe? Acho que ela não aguentava mais. Porque é isso, é treino, não é tipo a pessoa nasceu sabendo. Ninguém nasceu sabendo falar outra língua. As pessoas, elas aprendem. Então, você também tem que treinar. E aí, segue a dica da Isa. Pega o celular, grava, depois escuta como que você está falando. Pega o Google Translate, vê a pronúncia de uma determinada palavra. Ah, preciso melhorar nisso. A entonação precisa ser assim, sabe? Então, vai fazendo esses testes. E aí, poxa, não deu certo nessa oportunidade, tá tudo bem, vamos partir para a próxima. Pede o feedback e ver o que você pode melhorar, sabe? Você acha que foi o seu nervosismo? O que tá te atrapalhando? Porque no meu caso, por exemplo, foi isso. Eu vi que eu conseguia, tipo, fazer tudo que estavam pedindo, mas eu ficava extremamente nervosa para falar. Teve uma entrevista que eu travei. Eu não conseguia, tipo, falar. E eu tava surtada. Então, tipo, era nervosismo. Não era porque eu não sabia ou porque, tipo, eu não tinha conhecimento nenhum de inglês, sabe? Tá todo mundo aprendendo. E vão ter entrevistas ruins para que você chegue numa entrevista muito boa, sabe? Você tá falando numa outra língua com uma pessoa que você nunca viu. Até o fato de você escutar, né, que é o que a gente chama de listening, para você processar a informação demora, vai dar um tilt no seu cérebro. Então, levem isso em consideração para não se cobrarem tanto quando vocês passarem por esse processo. Porque ele pode ser muito bom e dar tudo certo de primeira, como pode não dar, e isso vai dar uma desmotivada no começo, mas não se deixe levar por conta disso. Eu gosto muito de raciocinar o porquê eu tô nervosa, o porquê eu tô ansiosa, o porquê que tá dando errado aquela situação. E puxando um pouquinho do que a Lelê disse, a gente, numa entrevista, a gente já fica nervoso. A gente, como candidato, eu também já fui muito candidata, a gente também tá nervoso no momento, quando você já tá numa empresa gringa mesmo, você tá fazendo uma apresentação para os stakeholders, para os seus clientes, para alguém, você tá fazendo ali, você já tá nervoso, e você ainda tem que falar isso num outro idioma, então aceite que você está no momento tenso, de fato, é um desafio ali, mas prepara todo o possível para que você fique menos nervoso. Então, traz as perguntas anotadas, termos chaves que você quer usar quando eu tenho alguma apresentação que é muito importante, eu preciso reforçar alguns pontos, eu trago ali palavras-chave que eu preciso falar, termos que, será que eu vou lembrar desse termo lá na hora? Traz esse termo anotado, porque deu branco, você já sabe onde olhar, tá tudo no papel, tá tudo na sua anotação aqui. Então, você já está no momento tenso, você já está numa entrevista, você já está no momento sendo avaliado, avaliando uma empresa. Nem sempre é um momento tranquilo, nem sempre todo mundo vai nesses momentos com muita calma. Então, e você já está falando num outro idioma. E, caraca, você vai conversar com os gringos, muitos deles só falam inglês, eles só falam o seu próprio idioma nativo. Você já está falando um outro idioma. Eu vou trazer um dado, talvez esteja soando repetitivo aqui, é uma pesquisa de 2013, que só 5% dos brasileiros falam inglês. Hoje eu acredito, sinceramente, que esse número é um pouquinho maior, mas 5% das pessoas no Brasil falam inglês e só 1% de forma fluente. Então, se você está falando inglês ali, você já é foda, porque você está falando uma segunda língua, você está se comunicando, você está propondo ideias, você está se apresentando, você já está num diferencial. Então, se prepara, cuida do que você quer trazer, prepara o seu conteúdo, traz anotações para você diminuir esse nervosismo. E é isso, dá a cara a tapa, vai ser ruim, vai ter um monte ruim, mas vai ter um monte boa também. E numa dessas, você está contratado. Uma hora acaba dando certo. Inclusive, aproveitando que, igual todas nós reconhecemos aqui, que às vezes nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de estudar inglês e tudo mais,
logo de início, mas se você puder, por exemplo, se dedicar a isso e, por exemplo, vai um passo de cada vez, né? Primeiro vamos conquistar uma vaga aqui no Brasil, conquistar um dinheirinho, vai guardando, se for possível, você vai reservando para isso. Outra coisa que vocês podem pesquisar também, gente, eu vejo às vezes no Twitter muita gente se disponibilizando a ajudar a aprender inglês. A gente estava falando de mentoria mais cedo com a Paula, e além da mentoria técnica, além da mentoria de carreira, existem pessoas que dão essa mentoria, essas aulas gratuitas, de forma voluntária mesmo, em inglês. Então, aproveitem isso, usem a comunidade, sabe? Não precisa ser só a Feministech, tem várias comunidades que são parceiras, que estão sempre se ajudando. Às vezes tem uma pessoa lá dentro que sabe falar inglês, mesmo que seja só um pouco, troca essa ideia, chama, vamos conversar, aproveitem a comunidade novamente, né? Eu sempre vou insistir na comunidade, usem a comunidade no bom sentido da palavra para que a gente consiga crescer juntos, né? E todo mundo conquiste aquilo que a gente está almejando, e aí, de repente, você conquistou, tipo, aí você pode ajudar outra pessoa a aprender inglês e a conquistar também o que ela quer, sabe? Então, se usem no bom sentido, né? Tipo, aproveitem a comunidade para isso também, porque é difícil mesmo, e às vezes nem sempre a gente tem, às vezes nem sempre não, foi incrível essa frase, mas às vezes a gente não tem essa oportunidade financeira, né? Infelizmente, nem todo mundo tem condições, até o próprio número, né, de pessoas que sabem inglês é assustador, assim, que, né? Enfim, mas é isso. Não sei se mais alguém quer complementar. Não quero tomar muito mais tempo. Eu só queria fazer um comentário de como vocês podem estudar inglês também. Porque eu acho que a gente fala muito da hora da entrevista e tal, a gente acaba esquecendo um pouco do antes, sabe? Então, tipo, gente, a gente consome conteúdo o tempo todo. Imagina que, sei lá, você está usando o computador e você muda o idioma do seu computador, sabe? Do seu sistema operacional. Tenta ficar um dia com esse idioma diferente, sabe? Seja o inglês, o espanhol, não sei qual a língua que você quer aprender, mas vamos colocar o inglês aí. Fica um dia utilizando nesse idioma diferente. Você vai demorar para se acostumar. Fica uma semana para você ver, sabe? Vai ter uma hora que você vai começar a assimilar essas ideias. Então é assim que funciona, sabe? Eu acho que não precisa necessariamente ser só uma aula de inglês ou, tipo, pagar um curso super caro, sabe? Vai testando com as ferramentas que você tem. Ah, eu tenho um livro que está em inglês sobre tech, mas, tipo, eu tenho medo de ler. Pega o Google Tradutor, vai traduzindo as palavras que você não souber, sabe? Vai, tipo, criando ali um mini dicionário do livro. Ah, tal termo significa isso, porque isso vai te ajudando e também vai te dando embasamento de como você pode falar termos técnicos. Eu acho que é uma dor muito grande, assim. A gente tem aula de inglês, mas quando chega na parte técnica, e aí Camila pode falar muito, porque ela já palestrou em inglês, a gente fica, tipo... Como que eu falo isso, sabe? Então, é basicamente isso. E assistam palestras em inglês, tá? Tem muito conteúdo bom de pessoas lá de fora e que dá pra, tipo, você deixar numa velocidade mais calma pra você ir escutando e depois você vai aumentando também. Boa, excelente dica. Eu vou só trazer um comentário aqui que fizeram no chat, que eu acho que serve de inspiração para outras pessoas também, né? O Ricardo falou assim, já estou há 1 ano tentando aprender Kotlin. Aquelas. Comecei totalmente do zero e uma grande dificuldade de primeira mão foi a busca na internet de muito conteúdo. Você meio que fica perdido com tantas informações, mas com o passar do tempo, você vai meio que na marra aprendendo a focar no que realmente deve absorver. Tenho 44 anos e já disse a mim mesmo que enquanto não me tornar um dev, eu não sossego. É isso, Ricardo, não pode desistir. Boa, Ricardo. É isso. Não desista. Não desista, insista. Né? E se precisar de ajuda, chama a comunidade. Para quem não conhece, a gente tem a comunidade, inclusive Kotlinautas. Vou até dar a exclamação no chat para vocês terem acesso ao link. Chama a gente lá. A nosso objetivo é justamente produzir conteúdo em português, porque muita coisa de Kotlin, até em outras linguagens é inglês. Então, até que a gente tenha essa questão da galera aprendendo inglês, a gente também se ajuda traduzindo documentação e material e tudo mais. Então, adorei, porque é isso, não desista. Se é uma coisa que você realmente quer, a gente tem que insistir mesmo e ir ajudando outras pessoas que também querem. Pessoal, muitíssimo, eu não tenho nem palavras para agradecer a presença de vocês, tudo que vocês trouxeram. Como eu disse, eu teria 1 milhão de outras perguntas para fazer, então já fica o convite em aberto para a gente fazer outros encontros, podcasts. Vamos ter a parte 2, aquela, né? Já ficou aceite, já ficou aceite. Parte 2, glória. Parte 2, vamos fazer um negócio semanal, vamos todos. Já manda os invites.
Muito bom, obrigada mesmo pela presença de todos vocês, até a Bru, que também estava aqui com a gente. Eu até, em nome da Jéssica, vou pedir desculpas, porque ela não pôde comparecer, porque o filhinho dela ficou doente, então acontece, não tem problema, né? E eu vou deixar o espaço aberto para vocês aí se despedirem, fazerem merchan, falem das redes, dos trabalhos de vocês. Podem começar então aí, Camila, por favor. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Adorei estar aqui no meio desse monte de gente maravilhosa, que eu sou Tiete fã. Acho que o recado é muito para usar a comunidade no bom sentido, né? Que é uma coisa que faz total diferença na minha carreira e fez principalmente no começo, continua fazendo. E também conte com a gente sempre, conte comigo, procura nas redes sociais que está aí aparecendo, que eu também sempre estou disposta a ajudar. Às vezes eu demoro para responder as DMs, mas eu adoro ajudar a galera a responder DM também. É isso. Vai lá, Lê. Tava muda. Bom, gente, minha arroba tá aqui, é de Lua. Qualquer coisa que vocês quiserem, podem me mandar mensagem lá. Eu sei que eu demoro, assim como o Camilo, mas é porque chega muita mensagem, mas eu sempre tiro, tipo, os finais de semana para ficar respondendo, porque eu adoro responder, adoro ajudar. E também, para quem quiser vaga, a gente tem vaga aqui na Z1, tá? Então, se candidata no site, me mandem uma mensagem, que eu indico vocês aqui dentro também. E bora arrumar essa vaga que a gente vai encontrar. Se não for na Z1, vai ser em outra empresa, mas quero muito que vocês venham para cá trabalhar comigo. Fechou? Obrigada, gente. Vou até pegar aqui o link que a Lê compartilhou com a gente e mandar no chat. Isa, fica à vontade. Bora lá, queria agradecer o convite também das meninas. Foi muito bom estar aqui com essa galera super legal. Um prazer participar com vocês, já aceito o convite para o próximo, já estou dentro. Agradecer a galera no chat, foi muito legal a participação, gosto de acompanhar, gosto de ficar vendo os comentários ali. E a gente está aqui mesmo para poder entregar esse conteúdo para a galera que está participando, para poder compartilhar mesmo, que, como eu falei lá no início, a Bolha-Tech me acolheu muito bem e hoje eu gosto muito de devolver isso no Twitter, dar as dicas. Também tenho aí meu gap de resposta na DM, a gente recebe muita mensagem, mas manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia, eu estou sempre respondendo a galera nos comentários também, nos tweets que a gente faz. Meu Twitter está aí, @isanortontech. Me adicione no LinkedIn também, rede é fundamental. E eu vou pedir a Morgana também para mandar um link. Eu produzi um artigo junto com o Navarian, ele é do site codamos.com.br. É um link, é um guia sobre como melhorar o seu LinkedIn. Vale desde pessoas júniores a pessoas sêniores, são dicas que valem para todo tipo de senioridade, não é só para quem está querendo entrar na área, dicas desde a mais iniciante até a mais complexa, para que você se posicione melhor nas redes, para que você encontre a vaga, como a Lelê disse, que seja comigo, que seja com uma de nós, ou que seja com algum lugar que vai te oferecer a oportunidade de crescimento que você tanto busca. É isso, me sigam no Twitter, me conecta comigo no LinkedIn. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado novamente pelo convite. Valeu demais. Mari, por favor. Queria super agradecer a todo mundo, né, pelo convite primeiro e também para todo mundo que está aqui assistindo a gente. Estou super disponível também para trocar bastante. Meu Twitter e meu LinkedIn também estão aqui. E também fazer o meu merchan enquanto recrutadora, né? A gente também tem vaga aqui no Você Direto, então quem quiser pode me chamar lá no Twitter que a gente vai conversando aí e acha um desafio que seja legal aí para cada um de vocês. Um abraço para todo mundo. Show demais. Jamile, por favor. Fiquei por último, né? Aquela, né? Também, gente, eu queria agradecer o convite. Foi muito legal ter essa troca com vocês. Foi uma honra participar aqui com vocês. Aqui tá meio escuro porque faltou luz, tá tudo estourado, não reparem. Tá tudo bem. Mas é isso também. Qualquer coisa, me chamem no LinkedIn, é Jamile de Oliveira. Tenho vaga na minha empresa também, na Vind, se alguém estiver aí procurando vaga para pleno, para sênior, para júnior, enfim. E é isso, tamo junto. Vaga para júnior vale ouro. Então. Aproveitem, gente, adicione todas elas têm comando aí no chat para vocês pegarem o link de forma mais fácil e tudo mais. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, meu coração está muito feliz, estou muito contente da presença de todas vocês. Um beijo para vocês no coração, e é isso. É isso, meninas, valeu. Valeu, tchau, gente, obrigada.